Sejam bem-vindos a mais um episódio. É natalício este já? Hã? Pá, nem me diz nada. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Resto é Bola. Que semana, senhores? Quer dizer, vocês não devem estar com o mood lá em altas, pois não? Aliás, estamos todos de luto, não sei porquê. Eu vim de propósito. A malta lá em casa deve pensar que nós... Eu vim de propósito. A malta lá em casa deve pensar que nós combinamos o guarda-roupa. Ou a indumentária. Não. Com essa vozinha tu andaste no estado da luz, pá. Não. Ou então andaste a gritar com alguém. Não. Sabes que não entro no estádio da luz. Não é a minha praia. Mas, sim, estou doente, estou constipado. Portanto, a minha voz não dá mais do que isto. É o quê? Eu já estou a streamar há 2 dias assim. Eu acredito que malta lá em casa, pelo menos uma parte da malta lá em casa vai agradecer. Achas? Vai estar mais tranquilo. Exato. Já A te malta chateaste já gosta assim que eu me com alguém irrite. com essa voz? Já. Uma voz assim mais... Já. Mais Oceano E Pacífico. depois, mais profunda. e depois ou fico com a voz normal ou fico tipo um galináceo. Sabes? Só sai agudos. Yeah. Bem, maltinha, vamos começar pela roda da bola, não é? Vamos, sim, senhor. Nós temos derby, temos o Futebol Clube Porto, que é cada vez mais líder. Também temos que fazer as antevisões aos jogos europeus, ou seja, na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Certíssimo. Portanto, vamos à roda da bola. Vitória, Gil Vicente. Nós esperávamos aqui um grande jogo. Pelo menos esperávamos golos, algo que não tivemos. É verdade. Como é que vocês viram este jogo? Para também termos aqui a nossa curtinha análise da roda da bola. Mas tu, queres ir? Só que como é que vocês viram? Não dá vontade de responder sentados. É pá, sentados. Epá, Como é que vocês viram? Pá, vi Pá, sentado. sentado, já. é assim, não é fácil jogar contra o Gil Vicente. De acordo. É a primeira coisa. O Gil Vicente, o Vitória conseguiu fazer com que o Gil Vicente tenha tido provavelmente a pior exibição da época. Verdade. Portanto, Sim. há aqui algum quê. É óbvio que vem com a motivação do resultado da Taça da Liga. Uhum. Finalmente alguém cá dentro conseguir parar o Porto C, né? Porque no jogo da Taça da Liga foi, não é? O Porto jogou com 3 titulares apenas. Agora, em relação ao jogo em si, Eu tinha falado da possível gestão do Farioli e a verdade é que confirmou-se. O Farioli preferiu fazer a gestão na Taça da Liga, mesmo sabendo que ia jogar contra um Tondela e que viu-se que era um jogo que foi um jogo que se tornou um pouco mais complicado do que aquilo que se esperava. Portanto, a gestão do Farioli até foi bem feita, não tendo em conta o resultado, como é óbvio, que acho que mesmo, Eu acho mesmo que gerindo a equipa, não se esperava que o Futebol Clube Mas do Porto fosse este- eliminado. sim, mas este jogo do Guimarães é muito desinspirado do ponto de vista individual. Acho que depois do jogo que teve no Dragão, estava à espera que as individualidades pudessem vir ao de cima. Acho que a equipa... foi um jogo bom de se ver do ponto de vista de batalha. Não havia um tipo que fizesse um A meio passe. campo. Yeah. Um tipo fazia um passe, passado meio segundo iam contra ele. Portanto, ninguém deixava jogar, toda a gente a tentar condicionar ao máximo. Mas desculpem. Isto vai ser muito difícil. Vão ter que editar muito a minha tosse aqui no som. Mas a verdade é que foi um jogo desinspirado. Foi um jogo que foi uma batalha, toda a gente lutou muito, toda a gente... Agora, foi um jogo muito desinspirado. Do ponto de vista individual, muitos passos falhados, havia situações do último passe, finalizações desastrosas, um jogo difícil também para o árbitro, com penaltis Com vários repetidos, lances. com lances dúbios, Sim, algum antijogo na principalmente última na meia etapa hora. final, sim. Houve bastante antijogo, o que não tem sido recorrente nos jogos que temos visto aqui da Roda da Bola. Sim. Portanto, sempre vemos o Aroca com o não sei quem, o Estrela da Amadora, não sei quem, não há antijogo nenhum, aquilo é sempre a andar. Sim, normalmente é mais contra as equipas grandes. E como Pronto, mas ainda assim a equipa grande desta época tem sido mais o Gil Vicente. Sim, mas aqui foi um confronto entre duas que estão ali a lutar pelo 4º, 5º lugar, ali pelo top 5. Não há muito essa ideia de equipa grande neste jogo, pelo menos do meu ponto de vista. Porque queriam as duas, eu acho que queriam as duas ganhar. Mas quem esteve mais perto da vitória foi sem dúvida a Vitória. Sim. Principalmente na reta final. Acabámos com o Andrew a levar um amarelo por estar a queimar tempo. Sim. E não foi no primeiro pontapé de baliza, já foi no segundo ou no terceiro. Mas sim, de acordo, foi um jogo muito agressivo no meio campo. Foi um jogo típico da cidade de Guimarães. É aquele jogo agressivo, Efusivo. combativo, muito mesmo. A fazer jus a Dom Afonso Henriques. Exatamente. Com muita batalha. E eu acho que o Gil não fez uma grande exibição por também mérito do Vitória. Só que o Vitória, lá está, acho que o Zorlock acerta o ponto quando diz que os jogadores estiveram muito inspirados. Tiveram. Por exemplo, o Camará, que fez um bom jogo no Dragão, até marcou o 3º golo, Sim. apesar de ter sido penalty. Por exemplo, ontem não... Foi MVP
do jogo, acho eu. No Dragão. Sim. Pronto, isso não tenho, Foi. certeza. Pronto. Mas ontem teve muito inspirado, acabou por ser o primeiro a ser substituído. Várias bolas que tinha para poder levar a equipa para a frente pelo lado direito. Produziu muito pouco e não foi o único. Mesmo o Nelson Oliveira, muito combativo, mas também um pouco participativo no jogo, não acrescentou assim tanto, também acabou por ser substituído. Por isso acho que foi muito isto. Foi um jogo de duas equipas ao mesmo nível. E o Gil vai aqui já no terceiro jogo sem vencer. E ok, este foi contra o Vitória, mas os outros dois foram contra o Tondela e contra o AFS. Duas equipas que estão para descer ou na luta para não descer. E derrota em casa, né? Contra o Exatamente. E o AFS fora, pronto, empataram. Mas são 3 jogos de uma equipa que vinha aí a dar cabo tudo e todos, tirando com os grandes. Sim. E de repente tombou aqui um bocadinho também. Vamos ver se o Gil se volta a encontrar e volta ao caminho das vitórias ou não. Agora que o Vitória tem tudo para fazer um campeonato mais estável, tenho de certeza. Sim, Pronto, independentemente dos 3 grandes, o Gil Vicente continua a ser o melhor dos outros. Tem 24 pontos, está no 4º lugar, ainda à frente do Braga. E o Vitória aparece em 8º lugar. Sim, portanto, também gostava de dizer 2 pontos. Primeiro, é um bom resultado, é um bom empate para o Benfica. Já sabia, estava mesmo à espera. É o engraçadinho. Acho que na luta pelo 3º lugar, acho que o Benfica teve um bom resultado em casa, empatando contra o bicampeão. Que o terceiro não está assim tão longe do segundo, pá. Exatamente. Cuidado. E essa gravidade já vou ao outro lado. Já vou à catástrofe. Agora, e o outro ponto que eu achei, do ponto de vista tático, muito esquisito. Porque aquilo é uma equipa que defende maioritariamente em linha de 4. O Vitória. Certo. Mas constrói em linha de 3, em que o terceiro defesa, para fazer a linha de 3, é o defesa esquerdo. Portanto, o lateral direito sobe, o defesa esquerdo fica. Isso faz lembrar um bocadinho, muitas vezes, a diferença entre o Fresneda e o Maxi. Quando o Sporting está a construir, às vezes faz o 3-2-5, às vezes faz o 2-3-5, etc. O problema, e eu não entendo como é que isto é possível, porque eu nunca vi, eu não sei qual é que é a ideia, é que tu vês a linha de 3, que já de si desequilibra um bocado, não é? A maneira como os laterais sobem. É uma linha de 3 pronunciada com bola a construir, mas vês uma linha de 4 completamente esticada lá no fundo. Portanto, da mesma maneira que quando nós vemos o Farioli com a bola nos centrais, vemos os 2 extremos muito abertos e muito esticados, mesmo na linha dos centrais do adversário, com o Samu ali no meio dos centrais. Portanto, nós vemos aqueles 3 muito esticados, muito para abrir espaço no meio. Sim. Até para as demarcações do O Vitória faz isso com 4. Eu acho que é um bocado aberrante tu teres a bola no teu guarda-redes ou na tua primeira linha e teres 4 jogadores completamente encostados à primeira linha do adversário. Eu acho que é um jogador a mais. Tipo, não faz sentido. Falta-lhes esse jogador no processo de construção. E depois, outra coisa estranha é que é a maneira como os médios trabalham. Eles fazem claramente um pentágono invertido imensas vezes, com 2 médios a vir apanhar... Receber. Sim, dos 3. Portanto, tens a linha de 3 e tens os 2 pontinhos. Portanto, é um pentágono, né, invertido. Tens um jogador mais solto e aqueles 4 na frente. E o que acontece é que esses 2, e muitas vezes aparece o terceiro, muitas vezes fogem para um dos lados, portanto, basculam. E a equipa, quando bascula no meio, estica para o outro, que é como quem diz, se sairmos bola curta, vê-se perfeitamente para que lado é que eles vão sair, e se sairmos bola comprida, tem que sai sempre em diagonal, porque é o outro lado que estica para fazer o passo longo. Ora, o passo em diagonal é muito mais difícil de fazer, né? Um passo longo na tua linha é uma coisa, a diagonal tem o dobro do tamanho, ou quase. É um passo muito mais difícil, é um passo que demora muito mais tempo a chegar. É um passo que não funciona praticamente nunca durante o jogo todo, e eles tentam-no várias vezes. A dinâmica, é só estranha, percebes? É só estranha. Falta um jogador. Falta claramente um jogador. Por exemplo, aquilo fazia-me lembrar um bocado, porque como se via bem o 3-3, o 3-3-4, fazia-me lembrar um bocado aquilo que vai acontecer agora com o Sporting, não é? Porque eu agora tenho seguido os jogos do Bayern. Acho que esta época toda a gente está a seguir os jogos do Bayern por causa da maneira como o Company, para quem gosta do coisa, aquele 2-4-4, não é? Portanto é uma coisa que não se vê em lado nenhum. Mas aí já faz mais sentido, porque tens o quadrado no meio, não tens um pentágono invertido. Consegues lateralizar o jogo cedo, seja um bocadinho mais à frente ou mais atrás, porque é um 2-4-4 como pode ser um 4-2-4. E tens os 4 jogadores à frente em que um deles vem sempre encostar aos médios e que depois sobe. E na pressão alta tens essa linha de 4 para pressionar uma linha de 4 homem a homem.
Que é perigosíssimo. Sim, mas é uma equipa altamente capaz para fazer isso. Pronto. E mas tração à frente. a minha questão ali é, a pressão alta eu gostei. Só não gosto é como é que a equipa, onde é que se metem os jogadores Depois quando tens a bola fica num central. descompensada. Não há opções. São poucas as opções. E aquela opção do passe na Longo. diagonal, mas na diagonal, dá para beber um cafezinho antes de ir atacar essa bola. Porque o passe é demasiado largo, percebes? Não é aquele passe para as costas da defesa. Sim, dá tempo para a defesa vertical. oposta da Não, é contrária um se passe posicionar. do ponta da esquerda para a ponta da direita, meu. Dá para ir beber um café. Não resulta uma única vez o jogo todo. E eles tentam várias vezes. E é uma dinâmica. Eu percebo, até é criativo, porque não é costume. Eu nunca tinha visto o Vitória com o mínimo de atenção do ponto de vista tático. Mas não percebi muito de qual é que era mesmo a ideia. Certo. E então, o que é que eu vou fazer? Fui ver o jogo outra vez contra o Porto. Uhum. E a equipa contra o Porto, olha que também liga relativamente mal. Está já contra o Porto C, que ainda para mais não tem blopa, porque se fosse o Sporting C ainda levavas com o blopa. Ali, esquece lá isso. E o Porto babou-se todo. É o Rosário às cambalhotas na área, é o Varela. Não sei o que é que o Varela esqueceu-se da bola ou não sei o quê. Percebes? É óbvio que vais perder o jogo assim, não é? Estás a jogar com o Porto C, são erros normalmente até de jogadores titulares. Pois, erros de jogadores titulares. Era o que eu ia dizer. Estavas a falar do Porto. Não, mas é que eu vejo mas... o jogo do Porto com o Vitória. Vou ver o Vitória ontem com o Gil Vicente, depois de streamar às tantas da manhã, e ainda tive que ir ver o jogo do Porto outra vez. Mas atenção que há um certo mérito do Vitória no jogo com o Porto, porque eu percebo a ótica do Porto C. É verdade? Mas quando o Mora entra, quando o Samu entra, está um igual ainda. Ok, depois sofre o 2-1, mas depois entra PP, William Gomes e depois ainda sofre o 3-1, ou seja, não foi só... Já foi o ir atrás do prejuízo. Exatamente. Sim, mas, ou seja, quando dois titularíssimos, quer dizer, não sei se o Mora pode ser considerado titularíssimo, porque, pronto. Ainda agora foi, o Mora é contra o tipo Tondela um outra Rosário. vez. É aquele jogador que não é Pois. titular, mas é logo segunda linha máxima. Logo. Sim, exato. Mas quando entra o jogo ainda está empatado e depois quando mesmo com o 2-1 entram outros dois grandes jogadores e mesmo assim o Porto não teve essa capacidade de ir para cima do Vitória e fazer os golos. E isso também é mérito do Vitória. Preparou bem o jogo. Sim, mas a ligar o jogo há muito de mérito do Porto. Os 3 golos são lances de falhanços crassos do Porto. E houve mais. E os próprios jogadores disseram isso depois do jogo terminar. Pronto. Portanto, é aquela contingência do jogo. Yeah. Né? Se vocês me disserem que há um vermelho para o Porto aos 30 minutos, eu também acho que o Vitória pode ser favorito a sacar um bom resultado. Sim, mas é aquela vocês... contingência do jogo. São erros que aquilo equivale a um vermelho ou a um penalti. São erros crassos. Mas vocês e às não vezes acreditam forçados. que a mensagem também passada pelo treinador quando começa a ditar o 11 e eles começam a olhar para quem vai entrar de início num jogo que é uma competição diferente que o Futebol Clube do Porto até nem costuma ser muito feliz, não passa também a mensagem para os jogadores de um pouco do desligar? Pode ser esse Eu o acho caso que os objetivos também. do Porto estão bem definidos. Campeonato é o primeiro Campeonato, sim. e a Liga Europa é o segundo. E acredito que a Taça de Portugal também seja um bom objetivo do Porto. A Taça da Liga acho que não é de todo o foco do Porto. Aliás, já não vão vencer certamente. Agora, claro que os jogadores também percebem que há ali uma certa gestão e que o jogo de cá tem outra importância para o clube. Nós não vimos o Porto ter estas abordagens, apesar dos jogos não terem sido assim tão famosos com o Estoril e com o Braga, não tiveram esta abordagem em nenhum jogo do campeonato. O próprio jogo com o Tondela também não foi muito feliz, este último. Sim, mas... Que portista é que ficou verdadeiramente chateado? Exato. Não, ter nenhum menos 2 jogos? certamente. Muitos ficaram felizes por não ter jogos em janeiro. Por se terem livrado 2 jogos em janeiro. Sim. Porque se calhar em janeiro vais ter um Porto Benfica, caso as duas passem para a Taça de Portugal. E tudo isso na altura vai ser importante. Este descanso, claro. ou não descanso. Por isso eu acredito que muitos adeptos do Porto até tenham ficado... Acredito que alguns não. Por exemplo, eu não fico satisfeito quando o Benfica eliminar a Taça da Liga. Porque eu quero que o Benfica ganhe tudo. Claro. Sim, mas é um mal menor. Custa não é? sempre a tua equipa a perder. Exatamente. Mas Mas a verdade eliminada é a Taça da se Liga é um tiver, mal que menor, escolher, não é? se tiver que escolher uma... E ainda eu para acho que mais deve fora ser da Porto, Final Four. Sim. É aquela coisa do não vais à Final Four, nem te chateias, consegues organizar o teu calendário e Sim, tudo mais de sim, uma maneira Se é para ser completamente eliminado, que seja antes Yeah. do que esteja a estar a ir para a Leiria e... diferente. Do que chegares lá e perdê-la. E ainda para mais, o Porto tinha 2 jogos grandes para ganhar a Taça da Liga, quase certeza. Era Sporting o primeiro e depois era o Benfica ou Braga. Pronto. Que teoricamente seria o Braga, mas... Eu adoro. Não sei, o Braga empatou com o Sporting. O Benfica empatou com o na Sporting. Luz.
Por isso está ali tudo Não, muito... desculpa, empatou com o Sporting em Alvalade, é diferente. E o Benfica empatou com o Sporting na Luz, mas é empatou com o grande bicampeão dos lenhadores e não sei o quê. A gente ia falar- Atenção, o Sporting com o compressor. Colocou o professor, mas não fui eu Atenção. que disse isso. Eu fui criticado por ter criticado, certo? Eu tenho aquela narrativa fantasma. Tu estavas com 50-50 e se houvesse um favorito era o Benfica. Exatamente. E eu disse que era narrativa fantasma. Eu estou na narrativa fantasma, que é não jogamos pistácio nos jogos grandes, somos uma vergonha, certo? Nem sabemos o que é que estamos a fazer, não fazemos uma correção de jeito, mesmo com as substituições teoricamente certas. Jogaste bons 25 minutos. Mas espera, vamos Santo já ao Maria, derby? Deus nos acude. Podemos ir, pá. Então, Estamos a falar da bola. Não sei, se calhar- nós temos que sortear. Mas olha uma coisa, esta coisa do Vitória, Mas eu é não para fiquei fechar. muito convencida. Com o jogo do Vitória? Eu não fiquei muito convencido. Eu Qual acho que deles? individualmente, Com o Gil. já vi, assim, este jogo do Vitória, individualmente já vi plantéis do Vitória bem mais capazes do que o que eu vi ontem. Não estou a dizer que seja fácil jogar Tiveram contra muitas saídas também contra o nos Vicente, últimos contra o tempos. Contra o Gil Vicente. Tá bem, mas tens de contratar. É um platel que teve O muitas Vitória saídas. sempre Ainda foi está a uma equipa adaptar. capaz de contratar aqui dentro. Sempre os vimos aí buscar o melhor jogador do Rio Ave, o melhor jogador do Famalicão, o melhor jogador. Entendes? O Certo. Vitória sempre teve esse histórico de conseguir. Mas é necessário uma fase de adaptação a esses jogadores, por isso é que eu estou a dizer. Tiveram muitas saídas na última época. Não, mas o plantel foi menosprezado. Pá. O que eu acho é que é mesmo menosprezado. Achas que falta qualidade ao plantel do Pá, Vitória? eu lembro-me no mercado de inverno do ano passado, portanto, há um ano atrás, o Vitória aquilo foi Perdeu vários jogadores. vários. E agora no verão, mais Outros um ou outro. tantos. Yeah. Não tantos, acho eu, menos até, mas mais alguns. Troca de treinador. Pá, e eu olho para a qualidade do plantel e não me... Estou a ver jogadores competentes do ponto de vista físico, alguns interessantes, mas não há ali jogadores que eu diga que é aquele jogador, percebes, diferenciado para o nosso campeonato. Sim. O Vitória sempre teve 2 ou 3 em que tu olhas que é, pá, tem uma qualidade superior. Estes dão um salto. Exatamente. Eu vou ver o Santa Clara, vejo 2, 3 jogadores que me interessam, ou mesmo uma Estrela da Amadora, Ou o Gil Vicente. ou um Gil Vicente. Percebes Sim. onde é que eu quero chegar? Eu ali com o Vitória não estou a dizer que os jogadores sejam fracos, mas para aquilo que eu estou habituado de ver no Vitória, entendendo? Não é que os jogadores não sejam bons, mas para aquilo que eu estou habituado a ver no Vitória, que há sempre Sim. 2, 3 jogadores que a gente até perspectiva que vão parar ao Porto, ao Sporting, ao Benfica, Sim, ou até pronto. Epá, acho estranho. Vamos sortear? A próxima equipa? És tu? Bora. És tu? Sou eu? Não, eu fui o último a sortear. Então vamos a isto. Bem, também só tens 2. Pá, e a malta do Que equipas é Vitória, que não podem ser? a malta do Vitória que me diga aí Não sei, nos vamos comentários que raio de ideia é aquela de 3-3-4 com 4 jogadores esticados, e se aquilo é sempre assim, porque eu não vou ver outra vez o vosso clube. Ui, ok? esta eu acho que pode. Olha, é bom para eu Jesus. preparar. Famalicão. Olha, isso é bom, pá. Isso é O Famalicão jogo. recebe o Estoril. Recebe o Estoril. E depois vai à Ganda Luz. jogo, mano. O Estoril está maluco, mano. O Estoril está maluco. Ganda jogo. Isso é que é ganda jogo. Eu já não vou dizer nada. Eu também disse que era um grande jogo Vitória-Gil e... O Não, Estoril, não. o Estoril anda maluco, Famalicão, mas não mano, vence há isso 3 é jogos. jogo, é daqueles jogos em que é para 3 golos. Espero que sim. Aí, Acredita vou no que eu ficar estou a dizer. satisfeito se for. Portanto, olha, até espero que o tempo não exceção- esteja muito mal. à Porque exceção em do Famalicão jogo. aquilo chove. À exceção do jogo com o Porto, em que perderam 1-0, todos os outros tiveram mais de 2,5, portanto, Não, é sempre a abrir. Sempre a abrir. portanto podemos esperar um jogo animado. Ok. Aí eu fechei isto. Bem, Faz Vamos mal, ao derby? Não te preocupes. Queres ir ao derby primeiro ou... vamos ao derby? Eu não Ou sei. querem- Vamos ao derby, depois ao Porto. Está bem. É? Então vamos Derby ao também já derby. foi há tanto tempo. Quem? O que é que já foi há tanto tempo? O O derby? derby. Pois, é mais por aí também. Não, é como a gente já estava a falar do Vitória, estávamos a dar aqui um paralelismo para o Porto, porque o jogo do Vitória também tem o... Mas Já falaste em está ali. ofertas. E para falar em ofertas... Para falar em ofertas, Enzo Barra nascer, não é? Se fosse só ele... O problema é se fosse só ele. Já estamos em modo derby, não é? Vamos lá. Vamos Posso ao começar? derby. Vamos Joguei ao em derby. casa, posso Claro, começar? Ah, Podes começar, joga tu. E também, a verdade é que Pontapé de saída é do Nuno hoje. Olha, o meu coração não estava azul, mas estava deste tamanhinho naqueles primeiros 25 minutos. Porque eu estava a ver, vou levar 3 ou 4. Se isto se mantém assim, vou levar 3 ou 4. A O defesa Benfica, do Trubin logo no início. com o pé, Uhum. o Benfica não ofereceu um golo só. Um golo foi o que entrou. O Benfica ofereceu 3 ou 4, logo naqueles primeiros minutos. E o Sporting teve muito bem na pressão nessa primeira fase. O Sporting entrou muito bem no derby. O Benfica entrou muito mal no derby. Como tem sido mais ou menos habitual, tirando o jogo da Taça de Portugal. E na Supertaça acho que entraram os dois murchinhos. Mas como tem sido habitual nos jogos de campeonato, o Sporting tem entrado melhor. Normalmente até com o jogador preferido da tua mãe, não é verdade? Com o Jenny. Que, afinal, o senhor Derbys
não aparece sempre. Foi castrado do ponto de vista tático. Já lá vamos. Pronto, o Sporting entrou muito bem. O Benfica depois conseguiu aos 20 e tal minutos fazer um igual e aquilo estabilizou. Sim. Um dos primeiros pontos que eu não percebi, o Mourinho depois referiu logo isso na conferência de imprensa, foi uma regra que os jogadores do Benfica tinham era não sair a construir de trás em triangulações com guarda-redes defesa médio ou guarda-redes lateral central, e fizeram isso N vezes, a levar ali com a pressão constante do Yulman que caía, do Soares, do Pote, do Trincão, e perderam a bola várias vezes. Não percebi de todo aquela abordagem do Benfica e foi pena, porque oferecemos um golo. Vi algumas críticas ao Mourinho por ter dito que tinha sido um autogolo. Mas foi uma perda de bola ali, já depois de ter perdido a bola 2 ou 3 vezes. Foi o próprio Mourinho que disse que foi um autogolo. Exato. E foi, eu vi algumas críticas a essa declaração, porque não, isso deve-se à pressão do Sporting, não é um autogolo. Eu percebo os dois pontos de vista, mas acho que aquilo é praticamente um autogolo. Sim, e o Benfica entra muito mal neste jogo. O Benfica, que tinha que ganhar, entra muito mal. Um bom ambiente, as bancadas completamente diferentes do que se costuma assistir com equipas mais pequenas, agora mais recentemente, é o que é. Um ambiente muito bom, uma boa recepção aos jogadores. Os jogadores entram apáticos, a perder a bola cá atrás, e o Turbina a tentar salvar o que dava. Felizmente depois eu acho que o Benfica acertou principalmente no meio campo. O Richard Rios começou a pressionar bem mais à frente, começou a pressionar a defesa, os centrais do Sporting, principalmente o Gonçalo Inácio, que, ao lado do Diomandé, se fosse o Debasse não, mas com o Diomandé é o central que melhor sai a jogar. E aí o Benfica conseguiu estabilizar, e depois o gol deu aquele equilíbrio, até mais psicológico ao Benfica, e deu para ir para cima. Um número, uma estatística, eu não sou assim tanto de estatísticas, mas uma estatística, não ligo muito, mas uma estatística que a mim me chama logo a atenção é o Sporting não ter feito um remate à baliza desde os 25, 26 minutos. Sim. Não é normal. O Sporting mesmo em derbys, em jogos grandes, mesmo não tendo jogado assim tão bem contra o Porto, contra o Braga, ou em alguns jogos da Champions, não costuma ficar tanto tempo sem fazer um remate à baliza. Sim, mas também não foi um Benfica avassalador que o levasse o Sporting a não ter, de todo. A não ter essa possibilidade. Zorlac. É assim, eu não sei para onde é que é de começar. Pois é, isso é que isto tem muita coisa para dizer. Eu acho que não sei, eu acho que é assim, olhando para o meu clube. Se calhar dividimos, ele como fez aqui uma leitura da primeira parte, vamos primeiro à primeira parte, okay. Certo. E depois avançamos para a segunda. Olhando para o meu clube, acho que não há dúvida que entramos e acertámos muito na pressão alta. Acho que a marcação do Fresneda direta no Sudakov ajudou muito. Uma carraça em cima do Sudakov, o Sudakov a fugir para a frente do Dalo, para a frente do António Silva, do Otamendi. Ele fugia para todo lado e o Fresneda não o deixava virar, não o deixava receber, sempre em cima dele, uma marcação individual. Obviamente o Géni teve que fechar sempre o espaço que o Fresneda deixava em aberto, portanto foi menos um jogador em termos de transição. Isso custa muito ao Sporting, porque está a jogar com o Morita titular, portanto sabemos que é um médio que tem crescido do ponto de vista de qualidade com a bola no pé, mas fisicamente está lento, está pesado, e já não é de agora, está um bocado melhor, mas não num jogo contra meio campo a 3 e um meio campo a 3 altamente musculado, né? Com o Barreiro a jogar, com o Rios, que quer queiramos, quer não. São o quê? Aí 4 tijolos em vez de pés, mas por outro lado são jogadores que correm muito e trabalham muito. O Rios são tijolos? O Rios? Eu não sabia que tijolos faziam remates em arco quase de pé esquerdo. Despachavam... Eu estou-te a dizer, mano, isso até o oceano. Até o oceano. Tens que ver aí a compilação de golos do oceano com os tijolos dele. Era com cada bolacha no ângulo, aquilo quando se bate bem no tijolo vai, mano. Agora não deixa de ser tijolos, não me venham com tangas. Aquilo é um meio campo, pá, que é um meio campo de combate no Benfica. Mas que esperávamos que fosse um Benfica já não, assim desculpa, com o auge. O meu problema não está aí. As substituições fazem algum sentido. A entrada os timings das substituições e os jogadores que entram. João Simões que anda. Acho que faz todo o sentido. Depois parece que é o condicionamento. Eu estava à espera que ele tirasse o Géni para meter o Kenda no lugar do Géni, arriscasse mais no corredor direito, porque o Kenda vai querer defender menos do que o Géni, apesar de defender melhor. Pronto, eu pensei que o quisesse soltar um bocado mais e metesse o Alisson no lugar do... Pronto, troca pelo Géni, mandava o Kenda. Ele opta por não tirar o Géni do lado direito e tira o Trincão, porque parece que o Trincão estava com uma entorse, né? Estava com um problema desde um lance na primeira parte. Pronto, respeito isso. Tanto nos timings como nas substituições, gostei muito mais do Rui Borges do que no Mourinho. Sinceramente,
Mas também acho que é muito mais fácil mexer numa equipa que não está bem do que mexer numa equipa que está bem. Porque mexer numa equipa que está bem, tu Corres tens o risco de ficar... de estabilizar, não é? De estabilizar alguma ter o coisa. efeito contrário. E o que eu estou a ver é desde os 25 minutos de jogo. E isto é gravíssimo, porque não é desde o início da segunda parte. Não é uma coisa que o Mourinho tenha feito ao intervalo que apanha desprevenida a equipa do Sporting. Como, por exemplo, o Rui Borges fez contra o Laje em Alvalade do ano passado, em que chegou e tirou o 3-4-3 e o Laje na primeira parte não jogaram nada, o Benfica não jogou nada. Sim. Mas chegou ao intervalo, corrigiu e a segunda parte foi dominada pelo Benfica. O Sporting ganhou 1-0 nesse jogo. O empate não era um resultado injusto nesse jogo. Mas o Sporting ganhou bem, ganhou pela margem mínima, mas se fosse empate... Com gol na primeira parte, exatamente. Certo, mas se fosse empate ninguém estava aqui com coisas. A segunda parte foi do Benfica e também... Mas não é isso que se vê. É que vê-se que a equipa do Benfica cresce desde o golo, que é um golo que cai um bocado do céu, um erro do Maxi, na tal dinâmica defensiva que já criticámos muitas vezes, em que neste esquema é o Morita que fecha à esquerda, mas o Pote está a pressionar alta à esquerda e depois o Pote tem que descer para o meio para o Morita fechar à esquerda. E estes processos demoram algum tempo, porque aquilo parece um castelo de cartas a mexer. E às vezes o Morita chega um bocado tarde, o Maxi não se reposicionou porque o Morita não chega, o Morita vê que o Maxi ainda não se reposicionou, tenta vir para o lugar do Maxi e olha, uma troca-tinta e está para ali um corredor aberto para o Benfica. Mérito da jogada do Dedic, não vou dizer que não. Grande corte. Dedic e quem lhe pôs a bola. Sim, mas grande corte do Génio. Foi um tijolo. Um dos. Um passo de um tijolo. É verdade. Foi um pé de tijolo. Mas melhor, então e o Génio dentro da área para cortar a bola? É que o pessoal está-se a queixar que o Enzo não sei o que oferece bolas ou não sei o que para golo. Então certo. E o Génio? Aquela bola não é do Génio? Aquela bola não é do Génio? Sim, aquilo, 2 vezes. Aquilo foi para o Sudakov primeiro e Sudakov a segunda vez. Tá bem, mas o Génio mantém o corte para fazer ali, meu. Eu sei que não é fácil cortar aquela bola porque é muito diferente para a baliza. Certo. Epá, mas pelo menos toca na bola como deve ser. Pronto, agora... Ele não quis ser o senhor Derby outra vez na baliza. Onde é que está o meu problema? Pronto, mas onde é que está o meu problema? O meu problema está em que tu vês isto a partir dos 20, 25 minutos, 30 minutos. O Benfica tem o condão de marcar o gol no primeiro remate à baliza. Portanto, isto estabilizou emocionalmente a equipa e o estádio. Certo. Pronto. A mim não. A mim deixou-me satisfeito o gol do Benfica. Porque aquilo estava tão fácil para a gente que eu estava de género. E agora é que eles vão acreditar. E mais, senta-te aqui. Anda a ver. Estás a ver? Estava mesmo em altas. E depois, não vêm as nossas correções. A equipa tem imensas preocupações defensivas. Parece que todo o input que é dado de fora é cuidado com isto, cuidado com aquilo. Eu percebo isso num jogo grande. Eu percebo que tínhamos de ter cautelas defensivas e dinâmicas diferentes e que tínhamos de abdicar de algumas coisas. Mas o posicionamento do Yulman era altamente surpreendente. Mesmo sem bola, teve um impacto descomunal. Portanto, também houve ali ideias boas e criativas. Aquilo não é o acaso, não é o Benfica só que entra mal. O Sporting tem alguns posicionamentos que baralha muito o Benfica, mesmo quando o Sporting não tem bola. O posicionamento do Yulman é notório desde o primeiro minuto. É o Yulman que recupera a bola no momento do gol. E qual é que é o meu problema? É que depois tu precisas de injetar confiança naquela equipa e precisas de corrigir algumas dinâmicas ofensivas. Porquê? Porque aquele 2-3-5 que é rolo compressor contra os pequenos, tu não o vais fazer a menos que estejas a perder. É muito difícil num jogo destes tu atacares com tanto jogador. Certo. Mas tu tens que os mandar correr. É tanta preocupação defensiva. O Maxi ficou altamente condicionado por causa do gol sofrido. Não me venham dizer que não, porque nota-se perfeitamente que o Maxi ficou condicionado. Ele teve imenso receio de abrir espaço, de voltar a abrir espaço nas costas. O jogo todo. Alguém tem que corrigir e alguém tem que impulsionar o homem. Mas ele tem ali um lance, uma arrancada pelo meio, quase dá gol. Certo. Ainda estava 1-0. Por acaso não estou... Eu acho que ainda não estava 1-0. Ainda não estava 1-0. Ou estava já 1-0. Mas ainda é no início, mas é quase... É aquela arrancada que vai o Dal com ele. Sim, que ele vai para o meio. Sim. E depois remata, pronto, já em esforço. Sim, mas sai mesmo perto. A questão é, de fora, parece que não tens treinador. Epá, desculpem lá, parece que não tens treinador, pá. Parece que não tens treinador. Os jogadores até têm dificuldade a correr para a frente. Tu vês que é tanto input defensivo e tanta preocupação e tanta cautela que os jogadores não têm uma mentalidade de correr para a frente. Nos jogos, e não é de agora. Basta tu ser, e não é preciso ser jogo grande. Porque nós vimos isso, quando o jogo tremeu um bocadinho contra o Estoril, os jogadores pararam de correr para a frente. E o Estoril não empata o jogo porque não sabia mais, porque estava de uma forma. Olha, se fosse o Estoril de agora, que está mais forte animicamente, o Sporting não ganhava esse jogo. Na Amoreira. Isto aconteceu com o Braga.
Mas há mérito do Braga? Claro que há mérito do Braga. Eu não estou a dizer que não haja mérito do Braga, mas há um mérito claríssimo do Sporting. Não há uma correção, não há uma dinâmica. Pá, tu vês o Soares a correr e a fugir para a esquerda, não aparece o Pote, não aparece o Maxi. E eu, peraí, então, mas se o Soares consegue uma diagonal para a esquerda, onde é que está a minha equipa? Tu tipo, tens que ir para trás, pausar e perceber que aquilo não faz sentido A nenhum. verdade é que 2 desses 3 jogadores que fazem o trio de ataque vão estar agora de fora. Epá, está bem, mas o problema não está aí. Tá bem, mas o problema não está aí. Ou seja, podiam ser jogadores que já problema estavam condicionados ainda antes do jogo começar. Há mérito do Rui Estás a Borges perceber? no primeiro passo de construção. E se calhar a mensagem até foi: vamos claramente. tentar resolver nos primeiros 25, 30 minutos, entrar super fortes, tentar fazer o máximo que conseguirmos e depois, se calhar, dá para fazer uma gestão destes jogadores. Epá, A eu não verdade é que Mas eles empatam demasiado cedo. Sim, Eu acho que isso não o pode ser uma gol- E eles mentalidade. empataram demasiado gol- cedo. Não, o gol foi aos 20 e quase meia hora, 27, 28, por aí. Então, por amor de Deus, isso não faz Isso sentido é nenhum. cedo. E ainda tens um intervalo para corrigir. Olha uma coisa, há mérito do Rui Borges no início do processo de construção. Claro que é. A gente nunca conseguiu. Aliás, o Benfica, houve um período em que até desistiu de pressionar o portador da bola na defesa do Sporting. Portanto, fazia aquela contenção e não pressão no homem, no portador. Portanto, é aquela coisa de deixa o portador ter a bola, Vamos mas... fechar as linhas de passe dos outros jogadores. Era o Barreiro, o Exatamente. Pavlidis e o Rios que faziam isso. Exatamente, portanto tu vias muitos jogadores do Benfica à frente, mas ninguém a meter o pé em quem tinha a bola. E o Sporting muito bem, com o guarda-redes, com o Morita a fazer de terceiro homem, sempre ali preparado para aquela pressão alta, muito bem, e o Rui Borges ali a trabalhar, como é que vamos sair no primeiro processo de construção e tudo mais. A bola passa da primeira linha, não é preciso chegar ao meio campo, basta chegar ali próximo do grande círculo. Não havia um passo, um momento com bola no pé que houvesse uma desmarcação ou duas que nos possibilitasse fazer 2 passos. Um futebol totalmente previsível, totalmente fácil de ler, nada criativo, pá, é amorfo, ok? E não há uma correção, uma dinâmica, uma movimentação que é pedida e que é colocada dentro do campo para se fazer de forma diferente. É óbvio que o Simões não entra propriamente mal, mas também não entra bem. O Kenda também não entra bem. Tudo bem. O Pote, nós falámos aqui que era demasiado arriscar e não sei o quê. Vamos ver se este... O Pote teve muitas dificuldades, por exemplo, a fechar o Dedic. O Dedic, quando ia para a frente Mas não é ele que fecha o Dedic. como portador da bola, tinha muitas dificuldades. Mas ele não fecha o Dedic. Não, ainda há bocadinho tu disseste que fechava ele, o Morita e o Maxi. Não. Isso é a pressão alta. esquerdo. A pressão alta do Sporting é feita com o Pote na esquerda. Mas Certo. quando perdes a bola, o Pote vem para o meio. Certo. E quem fecha na esquerda é o Morita. E quem é que vem para o meio com a bola? É... O Dedic. Ah, está bem, pronto, está bem. Ou seja, eles Mas o encontraram-se Dedic muitas não é para vezes. vir ao meio. Mas vem ao meio várias vezes. Aliás, o momento do golo, o Dedic traz a bola para o meio, põe no Rios e o Rios põe no Dedic novamente. E o Arnes vem muitas vezes também tanto para o meio como para a ala. Eu acho que o Pote, e o Kenda aí entrou melhor. Isto para dizer, o Kenda aí Mas o entrou Kenda melhor. também não entrou bem. A fechar o lado direito do Benfica. Sim, as substituições. Desculpa lá. Mas não entraram Desculpa lá, não tens treinador. super bem. Desculpa lá, o que eu estou a ver é que não tens treinador. Não tens treinador, pá. E depois, eu percebo que aquilo não tenha resultado. E depois vou ver a conferência de imprensa e outra vez, isto não percebo, estas narrativas e não sei o quê. Nesse eu ia perguntar-te agora Shonin. mesmo. Shonin, Se isso espera aí. faz, Shonin, se isso faz relaxa, sentido. relaxa, ok? Choninhas é o adjetivo 2 para o, É para o o Rui. Shonin. Para Mano, o Rui olha uma Borges. coisa, é que, pá, eu sinto-me ofendido, mano. Entendes? Quando me estão a mandar areia para os olhos, eu sinto-me ofendido. E ele diz que o Sporting nunca perdeu fora de casa. Exatamente. Então vamos por partes, ok? Que jogos grandes é que o Sporting teve esta época? O Sporting teve no campeonato, portanto, no panorama interno, já teve a final da... Supertaça. Teve 2 com o Benfica, Teve a um com o Braga e Supertaça. um com o Porto. Pronto. Exatamente. Não jogou pior que o Benfica do Lage. Não jogou pior que o Benfica do Lage. Perdeu 1-0 com o Franco. Mas atenção que não jogou pior que o Benfica do Lage. De acordo, assim não que jogou eu, melhor, pelo então não menos, jogou pior. Não digo que tenha... Epá, essa coisa do melhor ou ela por ela é discutível. Achas que jogou melhor? Se calhar jogou um bocadinho melhor. Mas a verdade é que, exatamente, é discutível. Na é discutível. Supertaça. É discutível. Portanto, a questão é, não jogou pior que o Benfica do Lage. Atenção a esta frase. Certo? Perdeu em casa com o Porto. Em casa, em Alvalade. Contra um Porto que vinha ameaçador, que vinha com senda para virar aquilo que fez nos últimos anos. Recentes, muito recentes, como é óbvio, também não é preciso. Pronto. Tens o jogo em casa com o Braga, vamos considerar um jogo grande. Certo? E Sim. temos este jogo agora com o Benfica na Luz. Ganha 0. Ganha 0. Bicampeão. Ganha 0. Aí Ok? é bem, não pode. Está aí.
com esta voz, Tá aí. dizer bicampeão é Vai Bruno dizer- Carvalho. Desculpa, Epá, é eu tô- Bruno eu tô- Carvalho. Não, parecia que estava a falar com o homem agora. Bicampeão. Viva o Sporting. Eu sei fazer a voz do Bruno Carvalho. Viva o Sporting. Agora, Ainda hoje está mais. não, hoje é mais fácil. Hoje está mais precisa. Mas eu Mas sinto sim, que então não é normal os sportinguistas estarem preocupados Eu acho A que gente é só não um estou a ponto dizer- que vai contra o que estás a dizer, do quê? que é os jogos na Liga dos Campeões. Mas quais jogos E da esses Liga jogos dos também Campeões? foram grandes. E o Sporting não Mas se bateu quais? mal. Qual? Eu estou a fazer um bocadinho de advogado do diabo. Tá bem, Não- tá bem. Porque eu concordo contigo, nós já falámos sobre Até isto faz aqui. algum sentido. Ah, Certo, faz. mas na Liga dos Campeões, Está bem. Mas qual é que é o Sporting. jogo grande das Liga dos Campeões? tu ainda na semana passada, tu equilibraste o Bruges ao nível do Braga. E Mais ou menos, até fizeste se uma calhar boa- superior. Se calhar até superior, porque estamos a ver os belgas a. Tirando coisa- o Bruges, ganhas ao Marselha, que é a tal equipa que Pronto, está o bem. Sporting ganha. Certo. Ou seja, A questão é, superioridade tá numérica. bem. Mas eu percebo, atenção, E em percebo. casa. Está bem. Tudo Nacionalmente, bem. sim. Certo. Contra o Nápoles não jogaste mal. A haver uma Nem contra as vitória, a haver uma equipa a ganhar, teria que ser o Nápoles. Não estou a dizer que o resultado, Sim, não- sim, o sim. empate não fosse até mais aceitável do que a Certo. vitória por margem mínima do Nápoles, mas a haver uma equipa a ganhar, teria que ser o Nápoles. Isso não é jogar bem para o Sporting. Pá, desculpem lá. Se a haver um vencedor, teria que ser o adversário. O Sporting jogou muito bem. Desculpem lá. Isso para mim, na minha cabeça, é incompatível. É óbvio que eu vou ser mais exigente com a minha equipa do que com as outras, porque também tenho a componente do coração. Mas isso para mim não pode ser um bom Sporting. Quando a haver uma equipa a ganhar, seria o adversário, por amor de Deus. Certo. Pronto. Depois, e ainda para mais um Nápoles que já levou 6 do PSV. Portanto, também não me venham para aqui dizer que é o Bayern ou o PSG. Pronto. Eu não vou falar do Nápoles. Vamos por partes. Por Vamos por receio. partes. Certo. Já vamos. Mas também Mas, tens uma boa exibição Desculpa contra lá. as Juventus. Desculpa lá. Olha uma coisa. Está bem, mas olha uma coisa. Eu percebo que o homem esteja em fase de aprendizagem. Uhum. Ele está muito no início. E ele já mostrou bastantes competências. Ele já mostrou muitas competências nos jogos pequenos, em que, na verdade, o Sporting, em termos exibicionais, é melhor até que o Porto. Atualmente. Sim. Pronto. Mas esta dúvida dos jogos grandes já não é de agora, já tem meses. Nós estávamos aqui no podcast a dizer eu quero um jogo grande, eu preciso da Champions. Já dizias isto antes da época Eu percebo a iniciar. vitória contra o Marselha nos últimos minutos. Mas se a gente nos jogos grandes tiver uma expulsão contra o nosso adversário aos 40 minutos, eu também acho que a gente vai ter uma hipótese de ganhar. Faltou uma expulsão, faltou outra... Porque isto não é tirar o mérito de jogar contra 10 e de conseguir virar o jogo. Não é isso que eu estou a dizer. Mas é a contingência do jogo. É aquela contingência do jogo que faz parte do futebol. Que às vezes falhas 2 penaltis. Ou às vezes o adversário chuta 2 vezes à baliza e está a ganhar 2-0 aos 15 minutos. Yeah. Ou aos 25. Ou manda-te um golo a 35 metros sem saber ler nem escrever. Pá, às vezes acontece, percebes? Ou vão lá uma vez. Pronto, entendes? Portanto, os jogos têm história. Quando eu vejo os bons resultados em jogos grandes do Sporting, há sempre ali uma história muito sui generis. Tens um vermelho contra À o Marselha. exceção do Clube Bruges. Esse foi uma exibição cheia de... Pois claro. Mas o problema é início que ao fim. está bem, não foi. Foi como o Bruges abordou o jogo. Exatamente. Ok, mas também É tem que o mérito. Borrujo, Sporting mano, tem o Borrujo dá mérito, um para não é? uns. Como é óbvio. O Borrujo dá um para uns lá atrás. O mérito, o Sporting marca 2 golos em contra-ataque a jogar em casa nas Champions. Sim, o mas- Borrujo é maluco. Mas foi muito. uma exibição que nunca esteve em causa. Ah, Isso sim, tem- está bem. Tens que dar mérito ao Sporting por isso, De acordo. certo? Não é, Sem não é dúvida. só de mérito o adversário, não é? Sem dúvida. Aliás, nós não estávamos bem nos últimos 10 minutos. Aliás, é o momento da pseudo-expulsão do Yulman, do vermelho revertido. Sim. Nesse jogo com o Borrujo, o Sporting tremeu. E nós falámos disto aqui no podcast. E demorou 10 minutos a A estabilizar. Sim. A questão é que nós marcamos 2 golos em contra-ataque a jogar em casa para a Champions contra o Borrujo, porque o Borrujo está a fazer pressão alta com 5 jogadores à toa e está. Mérito do Sporting a sair, claro que sim. Mas o Borrujo foi muito anjinho a jogar em Alvalade. Ainda para mais desde tão cedo. E com o resultado empatado. Portanto, estás mesmo a arriscar, estás a dar 1 para 1 para o Geni. Acho que depois para da uns para o exibição com o Trincão. Barcelona eles acharam que podiam Dava ter mais para tudo. sorte. Eu não sei, talvez Sporting. se lembrem do jogo contra o Borrujo o ano passado. Sim. Em que o Sporting perdeu 2-1. Sim. Foi 2-1. Acho que ficou 2-1. Acho que foi, sim, Com sim. o gol do Guilherme. Posso estar enganado, mas Aliás, acho que foi 2-1. Eu posso Não, não escrever interessa. O pessoal depois nos comentários, ou se eu tiver a dizer alguma barbaridade, alguém me corrigirá de certeza. No entanto, voltando ao derby, acho Sim, que foi 2-1. o resultado foi justo. Para mim, a haver um vencedor era o Benfica. Claro que depois dos últimos minutos, desde a expulsão do Prestiani, podia ter surgido o gol do Sporting. Queria dar só aqui uma nota por causa do Prestiani, que fico muito feliz que se esteja a falar do Prestiani e do vermelho do Prestiani, porque podíamos estar aqui a falar esta semana toda de, mais uma vez,
o Benfica, perto do cair do pano, sofre um golo ali na reta final, quase nos descontos, porque aquele contra-ataque podia ter dado golo. Podia ter dado golo. Graças a Deus que o Prestiani fez aquela falta, por isso é que também saiu ovacionado pelo estádio todo. Quem me dera a mim ter tido um Prestiani na Taça de Portugal, naquela fase do contra-ataque, a limpar, já não sei se era o Trincão, se era o Jóqueres. Com cuidado, mano. Porque ele prende-lhe ali o pé de uma maneira. Aí totalmente de acordo. Agora, e é vermelho claríssimo. Eu vi alguns benfiquistas Eu ia perguntar-vos isso. por acaso. Vocês acham que é vermelho claro? Não, é vermelho claro. Achas que sim? Para mim, eu até tive medo é que ele partisse o pé. Porque há ali um momento em que prende o pé na imagem. O que eu estou a dizer é travar o contra-ataque. Quando eu digo limpar, é limpar o ataque do Sporting, não é limpar o pé do jogador, como é óbvio. Claro que eu preferia que puxasse a camisola e estava aí parado. Mas também havia o risco de puxar a camisola e não dar e o contra-ataque sair. Quem me dera que isso tivesse acontecido no jogo com o Aroca, no jogo com o Casa Pia, no jogo com o Rio Ave, entretanto, e no jogo da Taça de Portugal. E é dos mais inexperientes, o miúdo. Assim, perceber o compromisso e tinha que fazer isso. Completamente. E entrando aos 81, não é fácil tu entrares aos 80 para tentar sacar um coelho da cartola como fizeste o jogo anterior. Mas tu gostaste das substituições do Mourinho? Não foi tudo tão tarde? Achei tarde. A primeira substituição foi o Prestiani aos 80, 81 Mas o Mourinho minutos. não precisava de ganhar. A primeira foi logo aos 81. O Mourinho não precisava. Eu não estou a dizer que na segunda parte, então, se olhássemos para a segunda parte, se houvesse uma equipa para ganhar, seria o Benfica. Também já disse que é mais difícil mexer numa equipa que está bem, às vezes, porque tens medo de perder alguma coisa que te esteja a dar uma coisa tão importante. A primeira parte, o resultado é justo, o empate. Uma equipa muito bem, muito acima da outra na primeira. Eu acho que não. Eu acho que o empate é lisonjeiro para o Benfica. Eu acho que o Sporting nos primeiros 25 minutos podia estar a ganhar por 2 golos facilmente. Ou mais, está bem, mas também não os fez. E o Benfica depois melhorou e equilibrou. Mas o Benfica marca o golo no primeiro remate. É tipo, eu acho que o empate na primeira parte até eu acho que é lisonjeiro. Não estou a dizer que não se aceita, é futebol. Sim. Mas também até acho que até é simpático por cima. Ou seja, mais por aí, se calhar o equilíbrio. E manteve, mas esse é o ponto do Zorlac. Não, mas é que é o problema. Acabar por cima e não haver correções suficientes para. Mas onde é que estão as nossas dinâmicas ofensivas? Onde é que estão as nossas correções? Onde é que estão as nossas desmarcações? Não vejo mérito defensivo do Benfica. A malta do Sporting, mas qual mérito defensivo se o jogador não se mexe? Se não vês. É óbvio que eu não vou tirar mérito ao Benfica, ok? Não vou tirar mérito ao Benfica, até porque quando uma equipa pequena se equipara daquela maneira a uma equipa grande, tem todo o mérito. É que tu se ris sempre. Porque o teu coração sabe que é ao contrário. Não. O meu coração sabe que uma equipa não era grande sem a outra. E que as duas equipas são grandes muito por culpa uma da outra. E é assim que eu penso. Agora, a questão é, se um jogador tem a bola e ninguém se mexe, então, mas os jogadores do Benfica estão a agarrar os jogadores do Sporting, é isso? É mérito dos jogadores do Benfica? É que se tu me disse, se eu visse tipos de verde a correr, quando o Morita recebe a bola, quando o Yulman recebe a bola, quando o Geni recebe a bola, certo? Quando o Pote recebe a bola, quando o Tricão recebe a bola, se eu visse os jogadores a mexerem-se, eu estou a ver a dinâmica na primeira linha de construção e estou a bater palmas. Eu percebo o que eles estão a fazer. Eu vejo que o Benfica até desiste de abordar a bola no pé. Desiste, porque não vale a pena arriscar estar a pressionar 3, 4 metros mais à frente, porque tu não vais conseguir tirar a bola. Certo, se os traz depois. E garanto que, não há dúvida, 5 estrelas, horrível, 5 espetacular. Mas importas dar dinâmicas aos jogadores, para quando nós vemos um jogador a receber a bola, nós conseguirmos ver 3, 4 movimentações que sejam disruptivas dentro do campo. Porquê que eu só estou a ver o Suárez a correr quando está a 40 metros ou 35 metros da bola? Porquê que só o Suárez é que se está a mexer? Porquê que não há um jogador aí de trás para a frente? Vimos isso contra o Estoril, vimos isso contra o Braga, vimos isso na primeira parte contra o Porto, vimos isso agora. Isto não é de agora. E depois estas narrativas de estão a tentar fazer uma narrativa. Aparece um tipo qualquer que diz que ele que não tem capacidade para ser treinador do Sporting. Valha-me Deus, temos que proteger o homem do futebol e não sei o quê. O homem do futebol, um privilegiado, que é um milionário. Estás a ver? Vem um tipo dizer que o tipo não tem capacidade, já falámos disto aqui. Eu percebo que ele esteja em fase de aprendizagem, entendes? Porque ele é um treinador com muito pouca currículo ainda, muito pouca carreira. Muito pouco tempo estava no Pode Vitória, vir ser uma grande máquina. Ele é moreirense. Ele pode vir a ser uma grande máquina. Mas isto é não ter treinador. Isto já não é de agora. Não é um jogo, não é uma exibição. São várias. É inadmissível.
E quando eu ouço a falar que é uma narrativa de fora, ainda fico pior. Quer dizer, Tony, tens que aprender com isto. Entendes? É mesmo, chefe, desculpa lá. Você tem mesmo que perceber a porcaria que estamos aqui a fazer e aprender com isto. E ele está no país das maravilhas, pá. Isto é uma narrativa que eu não entendo, que eu não respeito, que eu não percebo. Isto é não sei o quê, porque o Sporting isto e não perdemos fora e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, pera, mas o pessoal... A gente está a falar de alhos, ele está a falar de bugalhos. A gente não está a dizer que a gente perdeu fora. A gente está a dizer que não joga nada, pá. Mas a narrativa dele é bem clara. E ele diz que se ganhar contra todos os jogos e perder os grandes, que não se importa de perder os grandes, que é campeão. E o objetivo dele é ser campeão. Se tiver que abdicar dos jogos grandes e ganhar todos os outros... Isso não é bem assim que funciona. Se não ganhares nenhum dos mas jogos grandes... teoricamente, se tu ganhas todos os outros e só perdes com os grandes, pode acontecer... Estás mais perto do título, certo? Mas eu percebo o ponto do Zorlak e percebo a preocupação. Até porque Benfica e Futebol Clube Porto, diferente. Ou seja, existe sempre a possibilidade de escorregar em qualquer campeonato. Certo, qualquer campeonato, em qualquer campo. Mas é muito diferente tu veres a tua equipa a ter mais dinâmicas, a ter mais exibições e o treinador vir admiti-las depois do jogo e porque tu entendes que o treinador percebe o que é que está mal. O Mourinho tem feito isso muito desde que chegou, vem cascar nos pontos-chave. Eu também já passei por isto quando eu tinha um Benfica de Roger Schmidt na segunda época a jogar muito mal e o Roger dizia top game, top performance. Sempre, sempre. E eu também ficava com esta preocupação, que é toda a gente a ver que não é um top game, mas o meu treinador chegou à conferência de imprensa e diz top game. É mais ou menos isto que o Zola quer dizer, que é preocupante para o adepto, quando vê coisas negativas, o treinador depois vir dizer que é uma narrativa de fora. Exatamente, é que eu gosto dele, estás a ver? Eu gosto dele, eu consigo reconhecer imensas qualidades. Porque tem. Epá, tem. Por amor de Deus, Se não até tivesse, acima não era... das expectativas para o currículo que tem. Se não tivesse, não tinha sido campeão. O problema é que o homem tem que aprender, ele tem que evoluir. Principalmente depois da saída. E depois vem criticar os jogadores contra o Estoril, ou não sei o que mais. Quando a equipa treme, quando a equipa tem demasiadas cautelas e demasiada palavra para defensiva. Mano, tu tens que ter dinâmicas. Tu não tens dinâmicas do Rui Borges. Quando o jogo está a tocar-te lá 50-50, não há uma dinâmica que seja disruptiva. Os jogadores não se mexem quando têm a bola. Quando o colega tem a bola, ninguém se mexe. Só tens hipóteses de passos para trás. E acreditas que seja mais a capacidade individual dos jogadores? Por exemplo, quando entra um Ioannidis, é capaz de dar uma dinâmica mais diferente? Normalmente as dinâmicas que vemos num Sporting, quando o jogo está mais, não é, Sérgio. Está mais difícil... Não é, Sérgio. A questão é quantos é que sobem e como é que sobem. Porque quando a equipa tem ordem para fazer linha de 5, tu vês logo que começa a aparecer. Porque a malta corre para a frente, é demasiada gente, um tipo levanta a cabeça e há sempre maneira de encontrar qualquer coisa. O problema é que quando não tens uma linha de 5 lá à frente, que não a fazes tantas vezes contra equipas grandes, percebes? A verdade é que existe uma escassez de dinâmicas descomunal. E uma falta de... até o Ian Castro substitui os alas todos os jogos. Até o treinador do Estoril entende que se precisamos de 2 alas a correr, e neste caso o Géni teve que correr muito para trás por causa da tal marcação direta do Fresnedo ao Sudakov, e tens o Maxi, substitui. Onde é que está a substituição? Onde é que está uma? Onde é que está a outra? Mas também se tiras o Fresnedo, mete o Vagianidis. Não é o Fresnedo, é o Géni que tem que sair. O Géni. Yeah. Por isso é que eu achava que o Kenda mais fresco de entrar na segunda parte ia jogar para o lugar do Géni. Mas isso até respeito por causa da lesão do Tringão. Mas é engraçado que no estádio assim que viu o Kenda, vai trocar pelo Géni. Mas o Maxi tem que... Não, eu sabia que era pelo Pote. O Pote não estava bem já. Aliás, o Pote é não haver uma recaída, e que se calhar houve. Tu próprio disseste aqui que nem ia ser titular. E depois eu li os comentários lá na stream e ele, não sei o quê. Mas também estás a falhar um bocadinho. Estava a dizer que não havia Pote, 1-0 gol do Pote. E eu, pimba, estaleiro já, pomba. Se calhar mais valia. Mas estás a falhar um bocadinho. Tens um pedido de desculpas a fazer. De quem? O que é que tu disseste no episódio passado? Não me lembro. Eu não me esqueço. Não me lembro. E tal, ofertas contra o Santa Clara, ofertas contra não sei quem, ofertas contra não sei quem. Não foi oferta. E contra o Sporting não vão oferecer nada. Quantas é que te oferecemos? Quantas? Diz lá. Pressão alta. Diz lá que somos... É oferta. Não é oferta. A do gol pressão alta. Diz lá que somos... A do gol é oferta. Pressão alta, mas... Maus para ti. Não é pressão alta. Isto é só para no futuro tu olhas para o Benfica como mérito amigos. Do Sporting. Mérito do Sporting. Somos teus amigos. Não vi lá tipos a fazer peixinhos, a mandar cabeçadas no chão. Não vi. Achei uma tristeza. Não vi autogolos. É a abordagem inicial do Benfica. Achei uma tristeza. Só viste o Enzo a dançar tango, né? Sozinho. Mais ou menos. Não foi bem sozinho. A pressão alta do Sporting deu frutos. Tem que estar já mérito. mencionámos isso há bocadinho.
Tem que se dar aí. Eu percebo que para o Mourinho seja visto como autogol. Eu entendo isso. Mas com essa pressão alta, a abordagem da equipa que tem a posse da bola, ou é uma ou é a outra. E eles escolheram continuar a ser em triangulações. Está bem, mas olha uma coisa. São os dois horríveis. Certo? Os dois quem? Os dois, o Benfica e o Sport são os dois horríveis. Neste jogo foram os dois horríveis. Um jogo muito mau. Lutaram. Sim, foi um derby muito horrível. top. Para mim, como sportinguista, uma Pouco temos autêntica habituados. vergonha. Uma autêntica vergonha. Eu tenho a minha grávida em casa, aos berros no sofá, eu a acalmar a grávida. É sportinguista? Completa. Mas assim, Liola, mano. Terrível. E grávida são duas. Estás a ver como é que é o problema. Eu tenho a esperança no teu filho. O meu esperança no puto tem pinta de rabelheira. Tem. Tem pinta de vencedor, isso Não, é o melhor- bom. Eu já Isso é disse, bom. o melhor amigo dele é do Benfica. Que eu Isso é bom. portanto, Gosto eu muito não do teu sei. filho, pá. Eu não sei se Nunca aquilo não tinha vai visto sair um benfiquista. Agora, pá, isso pronto. Agora, a questão aqui é: a minha mulher estava aos berros no sofá a dizer que era uma vergonha. A minha mulher. E eu, tipo, a acalmá-la. Você tem calma, querida. A gente só precisa de fazer uma jogada de jeito. Também não vamos ficar 60 minutos sem fazer uma jogada de jeito contra uma equipa deste gabarito. Sem fazer um Olha, remate à baliza. Olha, um anão foi para a rua, um hobbit lá da tua terra. Olha, que a minha mulher também é muito baixinha. E eu, olha, o hobbit foi para a rua. Olha, o Sporting agora vai fazer uma jogada. Uma jogada. Vais ver, isto acaba já. Não, pá, não dá, mano. Pá, desisto. Quando aquilo acaba, pá, eu virei, querida, eu estava a ver se te acalmava, desisto. Era óbvio, não íamos a lado nenhum. Somos uma vergonha. Mano, o Benfica é horrível e o Sporting consegue ser ainda pior. Tem mais jeito, mas tem menos coragem. Tem mais jeito, mas tem menos pulmão. E supostamente, animicamente, a equipa do Benfica é que vinha má. Ou que vinha pior, porque a gente tinha falado dos sinais. Pá, olha, acho tudo incompreensível. Achei uma tristeza. Achei um momento em que era para haver uma comunhão com os adeptos. Era para nos sentirmos mal se empatássemos ou se perdêssemos. Sabes aquela sensação de injustiça do género? Mas jogámos, mas trabalhámos, mas mostrámos. Não éramos piores, não merecíamos perder. Certo. Pá, eu para perder pontos num jogo grande, mas tenho que sentir isso. Entendes? Para ficar satisfeito. Epá, e aquilo... Eu nem reconheço a minha equipa. Nem reconheço a minha equipa. Eu já tive Sportings tão piores do que este, mas tão muito piores do que este. Que era uma tristeza de ver. Antes e não era, Zorla. Uma fase mais triste Mais ou da tua menos, carreira. quase. E a verdade é que um gajo olhava para aquilo, mas olhas para aquilo e eles esforçavam-se e corriam e a gente, estás a ver, a gente torcia e a gente acompanhava na mesma. Não era por falta de esforço, era mesmo falta de jeito. Estás a falar com o coração Era apertado. mesmo, acredita que era Não mais. compares esta equipa a essas. Está bem, mas era mesmo falta de jeito, não era falta de esforço. E tu reconhecias a equipa, entendes? Tu conhecias os jogadores e reconhecias os jogadores fosse onde em campo fosse. Quem é que reconhece aquele Sporting da Luz? E depois a minha maior preocupação é o que o treinador diz, pá. Isso aí, Narrativas, estão a mentir e tal, estão a fazer desenhos e não sei o quê. Maltinha, Mas é factual. cuidado. Hã? É factual. Não. O que é factual é que o Sporting não joga pistacho nos jogos Não, grandes. factual, o facto do Sporting não conseguir nos jogos grandes, por exemplo, nas competições nacionais, em Portugal, não consegue É uma efetivamente vergonha. dar o É uma vergonha. salto. Nem estou a falar de resultado, eu estou a falar de uma exibição verdadeiramente de encher o olho. Eu até podia perder. Porque não é só o resultado que me falta, que a gente não ganha um. É que não joga bem um. E que isso ainda é mais grave. É muito mais grave. Portanto, em vez de estarem aqui com tangas, eu vou ser direto e vou meter a carroça à frente dos bois. Se o discurso do Rui Borges não muda, este tipo não dura no Sporting, vai para a rua. Está aqui o que eu acho. Sabem porquê? Porque se o discurso não muda, está provado que não é treinador para o meu clube. É tão simples quanto isto. Se ele não percebe o que é que tem que melhorar e onde é que o clube tem que crescer, nem pensar, não vale a pena. E tu a dizes isso com essa voz. Com ainda por cima com esse tom. Não vale a pena, Bruno digo-te já. Carvalho. Não vale a pena, digo-te já. Digo-te assim, sinceramente, e eu estou a gostar de acompanhar o homem, engraço com o homem em termos de perfil, de humildade, de maneira de... E tem mérito em muitas coisas que já fez no Sporting. Reconheço-lhe imensos Exatamente, méritos, já falámos sobre mas, meu amigo, as coisas boas não apagam as coisas más, isto não é ter as coisas na balança. Para seres treinador do Sporting tens que perceber o que é ser treinador do Sporting e tens que atacar ativamente onde estão as nossas debilidades. Se nem sequer as admites e se não percebes que para um Sportinguista com 42 anos de sócio e 42 anos de idade, que há muita gente a dizer que eu não sou Sportinguista ou que não sei o quê, certo? Cuidado com este tipo de atitude perante os sócios. Porque quem gosta do seu clube não admite este tipo de performance. Porque a gente pode ter uma equipa má, mas uma equipa com medo a gente não pode ter.
E a gente a garra do leão, não é? o meu amigo, Então tem que e do corrigir. dragão e da águia, os nossos clubes têm Tem que que mostrar. Têm que mostrar essa vontade. Quando uma pessoa vê um Sporting Benfica, são duas equipas com os dentes de fora. Não pode nenhuma delas estar a tremer. Certo. Por amor de Deus. Por amor de Deus. E eu percebo, há muito benfiquista a criticar o Mourinho de cima a baixo por causa das substituições Sim, e os era 3 isso. pontos. Eu queria e não pegar sei aí, quê. pegar por aí também perguntar ao Nuno se não achas que Vergonha, pá. Mourinho, como dissemos há bocado, se devia ter mexido muito mais cedo e até se calhar, não sei, arriscar um pouco mais no 11. Claro, podia ser um bocadinho mais. Podia ter arriscado um bocadinho mais, até mais depois na segunda parte, em que o Sporting estava a mostrar o que estava a mostrar em campo e o Benfica podia ter ido ainda mais para cima, porque o Benfica não foi avassalador. Pois. O Sporting não criou, mas o Benfica também não criou assim tantos lances quanto isso. Tivemos aquele cabeceamento do Rios que podia ter dado gol, que é um excelente corte do Soares. Pé esquerdo, chute do Rios também. O remate do Rios. Remate do Rios. O Arjons também tem um remate cruzado que o Rui Silva defende. O Benfica teve algumas ocasiões, mas também não foi para cima, não esmagou o Sporting. Não foi um jogo daqueles em que o Benfica teve ali quase a fazer o gol e não conseguiu. Sim. Não foi esse caso. O que me preocupa mais, porque as substituições já lá foram, o que me preocupa mais é que o Benfica neste momento está mais perto do quinto lugar do que do primeiro. O Benfica neste momento tem uma vitória na Liga dos Campeões e o mês de dezembro já nem é o sim ou não, já é o talvez ou não. Está bem. Porque vamos ter jogos muito difíceis. Tá bem, mas o Sporting também. Eu espero que o Benfica... Está bem, mas o objetivo do Benfica... O Benfica não pode olhar para o Sporting só. Tem que olhar para o primeiro lugar. O objetivo é ser campeão. Penso que ainda continua a ser, tanto da estrutura como dos adeptos. Para mim, o objetivo continua a ser... O Benfica já recuperou desvantagens deste tamanho noutros anos. Não é impossível. Claro que se olharmos para o Porto, ok, há uma... Tem-se transmitido muita mensagem de que o Porto não está tão forte como no início da época, estava assim mais avassalador. É verdade, não está. Mas o Porto continua forte, continua com exibições Continua a ser consistentes, cirúrgico. continua a marcar, continua a ganhar, Sim, que é o exatamente. importante. Mas claro que o objetivo do Benfica tem de ser ambicionar o primeiro lugar. Preocupa-me muito este mês de dezembro. O Benfica vai ter a deslocação a Moreira de Cónegos, a deslocação a Braga, vai ter o Farense para a Taça de Portugal lá a meio, deslocação também, e recebe o Famalicão. São jogos muito difíceis, com Nápoles pelo caminho também. Eu espero que o Benfica chegar ao Natal ou à passagem do ano Nápoles é já amanhã. satisfeito com os jogos do Benfica, porque o Benfica já está naquela fase do talvez ou não, já não é o sim ou não, é o talvez, porque talvez ainda dê para ambicionar ou não dá de todo. Vamos ver o que é que reserva ao Benfica este mês de dezembro, mas que vai ser um mês muito difícil, e tu tens razão. Para o Sporting também vai, mas isso nós já tínhamos dito. O Porto já limpou grande parte dos seus jogos difíceis desta primeira volta logo no início. E agora, se bem que eu também não adoro E tu olha concordar para com o esta Sporting, teoria. olha para o Sporting, olha para o Porto, olha para o Benfica, quem é que tem maior probabilidade de perder pontos? Benfica. Eu digo Sabes o que eu quero dizer? Eu digo Está a ver onde é que Benfica. eu quero chegar? E o Porto já vai com 5 de avanço do segundo. Uhum. Pronto. Está aí. De acordo, mas Mas o Sporting perde Acho que é 4 legítimo. pontos. Mas o Sporting Tá bom. perde 4 acho que é pontos com legítimo Braga e continuar-se a Benfica. acreditar. Com equipas pequenas. Certo? Perdes com o Braga em Certo, esqueceu o Alvalade. sorriso. Enquanto o homem fizer o Perdes com o sorriso... Braga em Alvalade numa exibição completamente horrível e inadmissível, e perdes contra o Benfica, e empatas contra o... Empatas com o Braga e empatas com o Benfica na Luz, com uma hora de futebol completamente paupérrimo, pá, e irreconhecível. Os pontos que o Sporting perdeu neste campeonato foi com os outros 3 grandes. Certo? Não só perde os pontos, como faz exibições muito abaixo daquilo que era expectável. Portanto, Calma, porque às vezes a gente perde pontos e joga bem. a questão Não aqui é o que estamos a falar. O Porto não está a perder pontos nem nos jogos grandes, nem com os outros. Mas o Porto também vai perder pontos, atenção. O Porto também vai perder pontos. E já Sim. esteve perto disso acontecer, com o Moreirense, com o A Braga. não ser que deu uma de Arsenal. O Arsenal perdeu esta semana, 2-1 no último minuto, não é? Com o Aston Villa. É o mítico Arsenal. Certo, mas o Aston Villa também este ano, cuidado, de um momento para o outro já vai com uma data de 6 vitórias seguidas na Premier League. Mas também aquilo também é um campeonato fraco. Até o Amorim já está em quinto. Por amor de Deus, mano. Não falas em Santa vitórias Maria. seguidas que eu volto a ficar triste. Não se lembram há uns meses quando eu vos disse que o Benfica, mais uma vez já íamos com 3. Era agora a quarta e a quinta. Tal. Um empatezinho, começamos do 0 outra vez. Temos que ir às 5 Tens de ser vitórias eliminado das Champions primeiro para pensares acerca disso. Temos Eu que acho ir que é às o que, cinco de facto, vitórias é seguidas. o que está a faltar. Mas aquilo que estás a falar, e para os benfiquistas, há aqui a questão do mercado de inverno. O plantel é claramente desequilibrado. Falta-te um extremo, pelo menos. É por demais evidente.
Eu não estou a dizer que até não faltasse 2 extremos ou mais um médio com outro tipo de criatividade. Tu substituís o Aktürkoğlu pelo Sudakov Não é a mesma coisa. ou melhor, o Aktürkoğlu vou dizer pelo Lukebakio, Pois, é que não é bem pelo Sudakov. Pronto. O Sudakov veio para... o Koksu. Exatamente. O problema E daí, não sei se não é o Rios para o Koksu, porque o Koksu jogava mais a 8 que a 10. mas não é. A questão é que tu No não papel percebes muito podia bem ser, onde é mas que tu não é. podes encaixar o Sudakov. qual é que é o meu Por mais que problema? tenha Para qualidade. mim é atrás da ponta de lança. Não, mas Pronto, não tá bem. consegues. Mas é que, repara nisto, o problema é, tu falas menos Aktürkoğlu mais Lukebakio, menos Koksu mais Sudakov. Imagina, para o meio, quando a gente vê o Sudakov no meio. O Rios claramente não é o médio criativo naquele meio campo. Pá, não é o Koksu. Não tem características para isso. Não é o tipo de perfil. E se estivermos a pedir isso ao jogador, vamos queimar o jogador. Portanto, a gente tem que perceber onde é que se mete o dinheiro. E aquilo não foi barato. Sim, não Então, chega a ser man of the match contra mas o Sporting 2 vezes. 2 jogos com o Sporting, Calma, 2 vezes man mas of the match. perdeste o Di Maria. Então quem é que entrou pelo Di Maria? Eu acho que deu-se espaço ao Sheldrup para aparecer, deu-se espaço ao Prestiano, Pronto. Então, e quem é que entrou pelo Amdouni? o Sudakov. Aí sim eu meto o Sudakov. Não pelo lugar do Koksu. Koksu foi pelo Richard Rios. Pronto. Então é o seguinte: falta aqui pelo menos um extremo para poderes contar de volta com o Sudakov no meio ou para poderes contar de volta com o Orsnes no meio. E falta um plantel montado pelo A treinador. balança Pronto, não tá fica bem, equilibrada. tá bem. A balança Repara, não fica repara. equilibrada a partir do momento em que tu perdes um jogador que fazia muitos golos e que era extremo. Está bem, mas Que a é o questão é. Aktürkoğlu. Mas olha uma coisa: Só a partir daí a balança já ficou totalmente onde é que desequilibrada. está o mercado de janeiro do Benfica? Porque se os benfiquistas querem ser campeões ainda este ano, o que não se adivinha nada fácil, correto? Correto. Mas também se corretíssimo. fosse fácil não era para o Benfica. Há aqui, pronto, mas tu tens que ir ao mercado de inverno. No mercado de mas inverno a tens questão- que comprar é um certo. extremo. A questão é que só tens mercado de inverno se tiver Champions. Mais ou menos. Porque Porque se não conseguis, Talvez encaixar justificasse. o dinheiro de. está bem, mas pode o haver uma dinheiro- saída. Também. Sim, mas a questão é, tu a tirar jogadores, os mais prováveis de sair são extremos. Que é o Sheldrup ou o Prestiano. Está bem, por exemplo. mas que neste momento não são primeira linha e poderia-se contratar um Alguém que jogador seja. de primeira linha. Mas perdes mais uma ou duas opções para as alas. Está bem, Estás mas a perceber? gente precisa de primeira linha. Sim, mas calma, perdes uma opção, mas entanto em fevereiro o Luque Bakio também está de volta. Sim, ainda tens o Bruma de fora. Mas o Bruno acho que não é mesmo para contar. Não sei quando é que volta, mas quando voltar também vem sem ritmo. Claro. A questão é, o que é que vai fazer o Benfica no mercado de janeiro? Porque se vocês me disserem, é assim, se vocês me disserem que o Benfica aquilo é horrível, ou não sei o que mais, eu concordo convosco, ok? É horrível. Pá, é aquilo, pá, são maus. Agora, a questão é, Eu não concordo. o treinador é mau de todo, pá, é impossível, dizemos que o Mourinho é mau, entende? Ele sabe, é um tipo que sabe, é um tipo, nós sabemos, é o melhor treinador do mundo, não, já foi. Tudo bem, mas ele tem competências, ele sabe o que é que está a fazer. Mas tu achas o plantel do Benfica mau? Ainda fica lá atrás? Eu acho desequilibrado. São maus? Eu Mas acho é desequilibrado. horrível. Eu acho desequilibrado. Eu acho desequilibrado. Desequilibrado é Sim, diferente de mas ser isso- mau. Ou ser desequilibrado, horrível. acho que toda a gente Mas diz é que mau, sim. porque quando tu tens desequilibrado é mau. Os jogadores não são maus. O plantel no geral é que está mal É que é desequilibrado, construído. está é mal isso? construído. Ok. Então, o que é que o Benfica pode fazer? Quantas compras, por exemplo, nós olhamos para o Man United, toda a gente fala do Man United. Quantas janelas de mercado é que o Man United precisa, como a anterior, com investimento de 200 milhões, 240 milhões, que foi 200 milhões pelo que encaixaram para o que venderam, para o que compraram. Quantas janelas de mercado é que o United precisa para ficar uma equipa candidata a Champions na Premier League? Ao top 4. Pá, preciso para aí de 3, pelo menos. Eu acho que 2 pode chegar, 3 2, seria o 3, ideal. sim. E já fez uma. Sim, Portanto, sim, tem sim. uma, agora é a segunda no final desta época, e eu acho que aí já se vai notar muito, e se quiçá na terceira é que é mesmo para fechar o projeto. Pronto. Se nós olharmos para o plantel do Benfica e dissermos quantas contratações são necessárias para equilibrar aquele plantel, para poderes contar com um Orsnes extra no meio e tirá-lo da ala, porque eu acho que ele faz falta no meio, Deu bons indícios na pronto, Madeira. ou até comprando um jogador para o meio e libertar mais o Sudakov para a frente. Pronto, pode haver aqui um crescimento do Prestiani ou um do Sheldrup, também temos de ter espaço para isso, ou até vindo, né, do Rego, da formação, do Rodrigo, né, não do João, que também pode dar aqui uma explosão, já tem 20 aninhos, podemos comprar um médio, se calhar uma contratação pode chegar. E essa contratação, repara, eu nunca ligo aquelas notícias do jornal, do interessado nisto, interessado naquilo, porque aquilo é só para vender jornais, é só tancas. Epá, mas eu se fosse benfiquista neste momento estava mesmo com os binóculos à espera da capa.
sinceramente, porque eu acho que a época do Benfica está nessa contratação de janeiro. No mercado que vai fazer. Só uma. Porque 2 nunca vai dar por causa das Champions não ser praticamente impossível passar o grupo. Sim. Acredito, A questão a é minha essa, opinião. é que tens de trocar um O por um. jogador que tu compras tem que ser um Yulman, estás a perceber? Estás a ver aquele Yulman que é comprado mesmo ali para encaixar no meio campo do Sporting? Pronto, não estou a dizer que tenha que ser um Gyökeres, porque isso, Santa Maria Deus nos acuda. Mas estás a ver aquele jogador mesmo que tu compras e olha, Encaixou. 15 Achou que nem milhões. uma luva. Yeah. Aí, bem, esquece. Pronto. Se o Benfica consegue esse jogador E a malta lá em casa, o que é que acha? sem Meio esse campo, jogador, para o meio campo, sem esse jogador vais para o onde? meio campo ou para extremos? Eu acho que é um Esse jogador extremo. para ti tem que ser meio campo? Não, pode ser meio campo ofensivo Sim. e liberta o Sudakov. Pois, ok. Ou seja, pode jogar nas alas. Exatamente. Ou Ou pode pode ser um fazer extremo um dos- ou pode ser um médio criativo. Ok. E por acaso também gostava de perguntar lá para casa e para vocês também, mas eu acho que sei qual é que vai ser a vossa resposta. Para vocês, o Benfica está fora da corrida pelo título ou ainda está dentro porque ainda é cedo? Deve ser. Tu estás muito na opinião de se contratarem bem no mercado de inverno, está completamente dentro. É essa a tua Não, opinião? eu estou na opinião de para estar dentro tem que contratar. Certo. Pronto, sem essa contratação acho isto muito difícil, muito Acho que o penoso e plantel é seria quase curto para poder miraculoso. atacar. Mas a ideia que eu tenho é eu sou pelo mérito, eu sou pelo futebol. E aquilo que eu vi do derby é tipo parabéns ao Porto. Pronto, levem lá o caneco. Mas leva merecidamente. Pois, a minha questão isto. é o Futebol Clube do Porto, se continuar nesta senda de vai ganhando, mas não vai jogando muito bem, acho que o Benfica ainda pode estar dentro da luta. Porque existe sempre a possibilidade do Futebol Clube do Porto, em qualquer jogo, não ganhar. Certo? Mas mesmo que o Porto não ganhe, ainda fica a 6 ou fica a 5. Calma. E depois, entre o Sporting e o Benfica, se o Sporting continuar sem ganharem nos jogos grandes, ainda tem mais 9 pontos pela frente para disputar. Ou seja, o Benfica está neste momento, está a 5, não, está a 3. Ou seja, está a 3 do Sporting, é totalmente alcançável o segundo lugar. A partir do momento em que o Porto, se começar a perder pontos nos jogos em que verdadeiramente não consegue demonstrar aquele Futebol Clube do Porto que era avassalador no início da temporada, eu acho que ainda está dentro das contas do título, mas que fica muito difícil se o Futebol Clube do Porto continuar a ganhar, mesmo nos jogos mais complicados em que não dá esse sinal de Isso de é a grande lei de lá para futebol. ali. Se eles for ganhando sempre, vai ser campeão. Já tem 5 de avanço. Sim, A verdade. questão é, eles vão verdade. perder pontos. Certo? Eles vão perder pontos, mais cedo ou mais tarde vão perder pontos. E a questão é, quando perderem pontos, em que estado é que está o Benfica e o Sporting a olhar uns para os outros? Ai, Agora. agora Não dá olha, jeito. parecia que não iam perder pontos nenhuns. Agora já não faz diferença nenhuma. Pois. Nós já vimos isso acontecer várias vezes. Cuidado é com os calendários. Cuidado que esta derrota contra o Vitória é má para o Benfica e para o Sporting, porque em termos de calendário, o facto de abdicarem da Final Four da Taça da Liga, eu acho que o Sporting tentou fazer o mesmo. O Sporting também jogou com o Sporting B contra o Alverca em casa para a Taça da Liga. O problema é que a gente tem o Blopa. E eles não têm. Que provavelmente vai ser chamado a equipar, não é? Agora contra E o ele Bayern. Não, está hoje. mas acho que eu vi uma notícia passar para mim a dizer que o Blopa ia subir porque é o Géni que vai para a cana. Yeah. Não, e o Géni também está lesionado. Está E sobe o em Blopa. dúvida. É só o Está em Blopa. dúvida. Não sei, como nós não temos muitos jogadores naquela equipa de Ele está sub-17 hoje em campeã Munique, do mundo, portanto. eu subentendo que É verdade. é verdade, mas tem uma razão de ser. O pessoal tem que entender isso. E a verdade é que eu acho que o Sporting, a academia do Sporting está condenada. Está condenada. Academia Quando Cristiano faz Ronaldo. essa Já carinha. acabou. Academia Cristiano Ronaldo. Malta que ouve não consegue ver a tua carinha, mas quando tu fazes a tua carinha. Opa, eu não sei, eu gosto muito das narrativas dos jornais, acho muita graça. Aos teus primos, pá, acho muito engraçado. meus primos. Acho. Coitadinho Pronto, agora tenho coitadinho do primos. Rui Borges. Coitadinho do Rui Borges e não sei o quê. Mas E ainda agora disseste que o homem não é treinador para o Sporting. Não, se continuar com esta narrativa. Ora, aí está, exatamente. está corrigido. Calma. Eu não podes. O que eu estou a dizer é, dizer. atenção, sou Rui Borges, que em Alvalade, aquilo é conhecido como um cemitério de treinadores. Sim. Que eu diga Marco Silva, que eu diga Leonardo Mata Jardim. deles. Por Mata falar em Leonardo Jardim narrativa. foi vendido. Hã? O Leonardo Jardim não caiu, foi vendido. Foi Sim, comprado mas- pelo Mónaco. Sim, mas não sai muito bem, pois não. Não, saiu como saiu o Amorim. Chegaram lá, bateram a nota. Bateram a nota e levaram-no. Sim. Pronto. O Marco Silva é que não saiu bem. Marco Silva, efetivamente, não sei bem. Agora, a questão é, cuidado,
Porque é normal, é importante uma pessoa ter a noção do que é ser treinador do Sporting. Cuidado. E há competências que tu não podes o treinador deixar tem que filmar penduradas. o leão. E há competências tem que que tu tens de atiçar o mostrar. leão, não é? O leão tem que rugir alto. Tu não podes meter este nível de desconfiança nos sócios de jogos, entre aspas, grandes, contra Bragas frágeis que não estão a fazer um bom campeonato, quer queiramos, quer não, contra um Benfica desta qualidade e com estas dúvidas. Entendes? Pá, não pode, mano. Isto vai Tenho sair caro. aqui 2 temas ainda para vai ser introduzir e despedido. o tema já não é e o tempo já não é assim tão vasto. Portanto, eu queria falar ainda dos jogos europeus, mas olhar mais para o Futebol Clube do Porto, porque o Futebol Clube do Porto neste momento está confirmado que não tem De Jong até ao final para o resto da temporada. Triste, muito Portanto, terá sempre só Samu e Denis Gul. E também a dúvida sobre o Gabri Veiga, que já não jogou contra o Tondela porque voltou a sentir no aquecimento, até ainda esteve para ser titular, mas não foi. E pronto, e há essa dúvida também para Malmo, mas tendo em conta que é um Malmo, eu acho que Algo no Dragão. Sim, no Dragão, eu acho exatamente. que o Porto vai e deve rodar novamente a equipa. Só que tem feito uma boa gestão o Farioli, porque o Porto tem rodado bastante nos jogos, tem feito essa gestão. Mas tem Vai rodado mais. Vai né? jogar ao início. Vai jogar com uma equipa que tem um ponto na Liga Europa. Depois, numa semana onde jogou com Vitória e com Tondela, vai ter agora Estrela da Amadora e Famalicão para a taça. Por isso é normal que nestes jogos mais acessíveis o Porto em casa contra uma equipa que tem um ponto na Liga Europa, com tantos jogos nacionais. Sim, é um Porto que está à volta dele, para ir tem no top tudo 8. para conseguir o top 8, tal como o Braga. Eu mantenho o que disse, tal como o Braga. Eu acredito que as duas possam. Mas tem um jogo mais possam complicado em casa do Nice. O Nice que vai com 7 derrotas seguidas. Sim, Tem 0 mas pontos. teoricamente é mais complicado o Nice Tem do que o 0 Malmo, pontos. certo? Sim, teoricamente. Teoricamente. Nice E o fora, Malmo Malmo em Dragão. casa, certo? E o Braga também não é o Porto. Sim, Atenção, o exato. Braga também não é o Porto. Eu acredito que tanto o Porto como o Braga vençam os seus jogos na Liga Europa Eu acho e pressionem ainda mais as outras equipas do top 8, porque eu acredito que as duas fiquem E no top hoje 8. Sporting e amanhã Benfica. Sporting, pá, Ainda por cima sem Pote, sem Trincão, sem Kenda. e faria muita diferença. Faria alguma. Pá, claro que vai ser um jogo muito Todos difícil. eles- Claro que todos vai ser um eles a jogo 100%. difícil para o Sporting. Mas também depende de quais é que são as ambições do Sporting nesse jogo. É diferente entrares a precisar de um pontinho ou numa ótica de pá, nós já estamos com o trabalho Já estamos minimamente bem colocados, orientado. sim. Ainda temos depois o jogo em Bilbao, que também não é fácil, mas não, Mais pelo ambiente. mas não tem comparação com ir ao Allianz Arena, né? Sim. Também depende da postura do Sporting Vamos e ver as da forma exibições. como olha para este jogo. Mas vamos ver individualmente como é que os jogadores se comportam. Mas Exato. compravas um empate. Qualquer pessoa não comprava um precisa empate de lá. ser. Eu, para mim, nas Champions, não preciso de apontar o empate como um resultado admissível. Não é preciso ir ao Bayern. Xissa. Tens aí outras equipas em que o empatezinho fora Sim, já não era mau. sim, Olha, até sim, o Atlético sim, Bilbao. sim, mas é Até o verdade. Atlético Bilbao. Sim, mas Ir ao Samamés levar com aquilo. Agora, os pá, bascos são loucos. é muito difícil. Pá, Loucos é no bom muito sentido. difícil. Mas pá, precisamos dar uma resposta àquela exibição. Pá. Precisamos. Pá. E o Sporting normalmente consegue encontrar alguma resposta. Vai ser um jogo muito diferente do jogo contra um Benfica ou contra um Braga ou contra um Porto. Aquilo não é bem um jogo grande. Pois não. Ele O jogo já é é- sofrível, né? Já é quase a chegar ao David contra Golias, não é? É Sim. diferente. E estamos a falar de uma equipa que este ano joga muito à bola. Mas muito à bola. Tem o quê? Uma derrota com o Arsenal esta Em época e um casa não empate tem nenhuma. com o União Em de casa Berlim, não acho eu. tem nenhuma. Em casa não tem derrotas. Não, mas na época toda acho que tem um empate e uma Na derrota Alemanha só. tem 4 golos de média. Portanto, para o pessoal ter a noção, né? Que é do género. O Sporting ainda vai levar 4. Pá, tendo em conta a média na Alemanha, parece-me um resultado tipo Mas o normal. Sporting tem como travar isso? É Pronto. por João E Virgínia nas na Champions, baliza. calma, exatamente. E 3 nas Champions. Portanto, é média de 4 na Alemanha e média de 3 nas Champions. Mas nunca contra a Virgínia. Nunca. Ah. Gorilão à baliza. Ah. Não, atenção que o Rui Silva está melhor agora. Está numa fase de... Está melhor. O Virgínia não joga? não, mas o Rui Silva subiu. O Rui Silva não entrou bem no campeonato. Sim, sim, É, sim. ele sim. não E estava em mesmo o jogo forma. da Supertaça também não conta. Yeah. A tua perspectiva para o Benfica-Nápoles O amanhã? Benfica-Nápoles, vamos ter o regresso do grande Neres
David Neres. à luz. O Nápoles também tem estado numa boa fase, já tínhamos falado disso na semana passada. É mais um jogo de talvez ou não para o Benfica. Talvez, caso ganhe, talvez tenha hipótese de, se não vencer. É um Nápoles que Mas acho que o neste Benfica momento é tem os capaz. Eu também acho. Eu Tem acho os que o mesmos Benfica pontos tem que a o Milan. capacidade para. O Nápoles ganhou 2-1 esta O semana Nápoles às Juventus. tem os mesmos pontos que o Milan, então os Não, dois o Nápoles- a dividir o topo O da Nápoles tabela. vem numa boa fase. Vem de 5 O vitórias. Haaland tem feito vários gols nos últimos jogos. O Benfica vai defrontar uma grande equipa, mas também é isso que se espera na Liga Sim, dos Campeões. mas relativamente ao jogo contra o Sporting, tens dois fatores muito importantes. Primeiro, não é em Nápoles, e o fator casa deles é gigante. Claro. Sim. Aquele estádio também é uma loucura, aquela gente é louca pelo clube. E depois não tens Kevin De Bruyne. Sim. É pá, quer não. Faz diferença. ainda faz diferença. Quem é que se lembra do jogo do Sporting? Não é? Ele pega a bola ali no meio campo, levanta a cabeça e depois é de pé esquerdo, pé direito, mete a bola onde quer. E ninguém lhe tira a bola. Ele mais lento, mais encenado, um bocadinho de febre, não interessa. Um bocadinho de fé. É lixado. Meu. Mas sim, acho que o foco nesta jornada europeia vai para Benfica, Porto e Braga. O Sporting é o que não tem a obrigação nenhuma de sequer de pontuar. Se o fizer era algo quase histórico. E ainda Agora, por cima sem os 3 jogadores que tem, não é? certo. E não sei se não são só 3. Se são só 3. Sim, são 3 mais 3 que ainda estão Estou em em dúvida. dúvida. Sim. Exatamente. E atenção aos milhões da Champions, porque mesmo que não dê para passar de grupo, Isto andar a brincar Que com dê para lenhadores. amealhar. Amelhar alguns. que dê para amealhar, Tanto pontos é no ranking preciso como um Tony, milhões. um Zé Carioca, uma coisa qualquer, eu não sei. Vocês gostam de ir lá contratar ao Brasil. Portanto, um tipo qualquer para um extremo ou médio criativo. É preciso. Portanto, é preciso formar aqui uns trocos, porque é difícil, muito difícil, quase impossível passar o grupo da Champions para o Benfica. E estes dinheiros fazem muita diferença, pá. É. Olha que fazem. Portanto, eu estou naquela de é importante para o Benfica, se calhar mais importante do que o pessoal pensa. Mas eu, epá, sinceramente, eu acho que a importância toda vai para Braga e Porto esta semana. Sim. Braga e Porto, porque o Benfica Porque passar são é jogos quase que impossível. efetivamente E podem- o Sporting, epá, não é fora contra o Bayern que se passa na Champions. Sim, mas são epá. jogos também que Portugal pode efetivamente amealhar mais alguns pontos. Nós estamos a fazer uma boa campanha e é importante. Portanto, sim, todos os olhos nos jogos da Liga Europa, principalmente a esperar que Benfica e Sporting consigam fazer alguma coisa, Yeah. sendo que o Benfica tem mais possibilidades do que o próprio Sporting. É verdade. Eu diria que fechamos com o Mundial. Não vamos Não ao falamos? Porto. Não falámos do Tondela Porto. Pá. Ainda não falamos do Tondela Porto. Não. Eu queria pegar naquilo que estavas a dizer há bocadinho. Mas o Mundial também vais falar do quê? Do grupo? Vamos falar do grupo. É grupo a passar em primeiro e grupo a passar em primeiro. Sonhar com os oitavos, quartos, meias, Aí, final de ganhar. oitavos, sonhar com os oitavos, isso aí acho que é pouco. Não, Acho que é sonhar com os pouco. oitavos, quartos, meias, final de ganhar. 16, oitavos. Nós calhamos com o ainda tens Haiti. 16 aves. É o Haiti, o Camboja E a Colômbia de Richard Rios e Luís Camarate. Soares. né? E a Colômbia de Richard Camarate, Rios e Luís Soares. que pediu independência para ir ao Mundial e apurou-se, Camarate. Camarate, Haiti, Camboja. Certo? Acho que vai E ser. Curaçao também. Curaçao, exatamente. Ou Tivalu. Como é que se chama? É Tivalu. Enfim, yeah. Acho que no Mundial, tudo bem. Não, calhamos num grupo O com grupo é o acessível. Uzbequistão, a Colômbia e o vencedor do playoff da FIFA. Uhum. Portanto, é Nova Mas é muito Caledónia, importante Jamaica... passar em primeiro. E o primeiro jogo é contra a Colômbia, pelo que eu percebi. Não, Não. o primeiro jogo é contra o terceiro. vencedor. O terceiro é que é contra a Ah, Colômbia. o último primeiro- é que é contra a Colômbia. É, o último Olha, é que é. então eu estava na notícia, estava por. Eu não vi as datas, vi só a ordem. E na notícia o primeiro jogo que falavam era da Colômbia. Não. E eu pensei que fosse o primeiro. Fechas Isso a tinha fase de medo. grupos. Fechas pronto, a fase ainda de bem. grupos com a Colômbia. Que é para decidir quem é que passa em primeiro. E já para perspectivar que tipo de adversários é que vamos ter. Porque passar em primeiro é muito diferente de passar em segundo. Porque apanhas É. com terceiros classificados de grupos, não sei o quê. Sim. E se passares em segundo já apanhas equipas. Apanhas o Bem segundo que- classificado do se bem que grupo há da sempre Inglaterra. há sempre surpresas nos grupos, há sempre um grande que passa em terceiro ou em segundo e que baralha as contas todas. Sim, mas não é Eu num percebo o grupo que como o estou a dizer. Camboja e contra Porque o essas com o contas Haiti. fazemos sempre, mas depois há sempre uma seleção das grandes que... Yeah. Olha Portugal em 2016. Pá, este Mundial tem muitas equipas. 48. Vai ter uma equipa com esquimós e tudo. Disseram-me no chat da Twitch, pode não ser verdade, acho que até é uma equipa de esquimós. Portanto, epá, se a gente não passar os grupos, epá, tipo, não sei muito bem o que é que andamos aqui a fazer com aquela seleção, não é? Portanto, epá, acho que isso não há discussão. Eu acho que discute-se a seleção jogo a jogo depois do grupo. Acho que o Mundial está aí. Sim, claro. Mas, Ser realistas, por mas amor de teria Deus. que ser obrigatório para Portugal terminar este grupo K na primeira posição. Certo? E passa. Então, vê lá, já viste, já vais no grupo K? Vê lá. Yeah. Às tantas já vais no A2.
Já dá a volta. É. Eu estou a dizer, vais apanhar esquimós e não sei o que, vais ver. Agora, pronto, isso está despachado. Agora temos é que ir ao Porto. Então Ao fechamos Tondela, o Porto, Porto já. Tondela. É assim, a da Taça da Liga a gente já deixou. Nós falámos do alta Porto na Taça da foi Liga. o Porto B, mérito também do Guimarães, para fecharmos isso, porque a gente falou assim um bocadinho quando estávamos a falar do Falámos do Guimarães. Porto na Europa. Mas os falamos. portistas nem ficaram chateados com aquilo. De acordo. Já falámos sobre isso. Ele diria que não, não é? Eu até acho que alguns até ficaram satisfeitos. Exatamente. Eu acho que muitos não. Deixar arder. Eu não ficaria, Mas mas vamos- também não me. Ao Tondela, o jogo do Tondela, o Samu terminou com o jejum de golos no campeonato. Já andava desde outubro, de finais de outubro, sem marcar no campeonato. Voltou a marcar. Eu estava à espera de mais, tendo em conta a exibição e a derrota contra o Vitória. Estava à espera de mais. Uma Achava resposta que o mais Tondela cabal. fosse levar com a chibatada. Estás a ver, tipo do género. Agora alguém vai ter que pagar a fatura. Sim. A verdade é que o jogo não esteve assim tão fácil também. O Pá, próprio eu não concordo guarda-redes. assim tanto com isso. Eu acho que a vitória do Porto. Quer dizer, também é muito mérito, mérito do guarda-redes do Tondela, do Bernardo. É verdade. Certo? Fez ali. Sim, mas não é uma primeira Não sei parte. quantas pá, exibições. baixa um bocado. Ali a partir dos 15, 20 Quantas minutos exibições? baixa Quantas bastante. Mas parece que se está a dizer que o Porto não tem jogado pior porque não está a ser tão avassalador. Isto está-me quase vibes da época do Benfica de Roger Schmidt da primeira, em que começa a ganhar de uma forma normal, sem esmagar o adversário, e parece que depois já entra muito. Eu vejo muito, é mais até na comunicação social. Estou a perguntar para ti porque, pronto, não para eu. Mas é verdade, é Eu sou- verdade. eu Vejo é mais da sempre- comunicação social. Parece que Sempre o balde vai o bater. Porto ganhar de uma forma normal, ganhar com 2-0, com 2 golos na segunda parte e não espetar 4 ou 5, parece que é tipo, estão a fraquejar, isto mais tarde ou mais cedo Mas perdem. Nuno, mas tu próprio disseste, e nós já todos dissemos aqui, que não é uma coisa de agora, não é do jogo do Tondela. Certo, não é tão Já avassalador. O que nós temos é que não era tão É um avassalador. Porto que já tem claudicado alguns jogos. Sim, que mas é não que foi é agora claudicado? contra o Cláudio. Não foi contra o Tondela. Não, Contra o jogou Tondela não claudicou. Contra o Estoril tropeçou um bocadinho. Contra o Moreirense tropeçou um bocadinho. Contra o Braga tropeçou Certo. um bocadinho. Ganhou. Aliás, contra o Braga nem foi superior. Pois não. Acho que a Braga vitória foi até nem é superior. justa. Não foi sequer. superior em quê? Não foi superior a controlar o jogo com a bola no meio campo. Mas em termos de oportunidades, já vais sim, a ver, o Braga e o também Porto não teve criou muito mais muito. do que o Braga. Não criou, não muito mais, mas mais, porque o Braga também não criava nada. Sim, O Porto não foi inferior ao Braga a chegar à baliza. Ou seja, mas o meu ponto é só: o Porto continua a ser consistente, continua a jogar bem, Certo? não mas já está dissemos a tudo isso. destruir os adversários como estava a fazer no início da época. Sim, e a bola Por isso também que não entrou. apontamos. Houve Sim. logo grande Exatamente. defesa aos 5 minutos, houve mais um lance aos 12, houve mais Tiveram um lance aos aquela 20. carambola até da própria defesa do Tondela que podia ter dado logo gol. Grande defesa. Foi logo aos 5. Mas a verdade é que não foi aquela primeira parte que eu estava à espera, por outro lado. Achavas que o Porto ia entrar por causa do derby, por causa do jogo com o Não, Vitória, né? da derrota com o Vitória. A derrota Exato. com o Acho que era Vitória. Mas a derrota com o Vitória, eles vinham a prestar contas. E isso não Mas se notou. Mas foi uma boa exibição, uma boa vitória. Mas houve recado do treinador no intervalo, como o próprio Samu disse no flash interview. O Mister deu-nos na cabeça, foi o que disse o avançado, e a verdade é que a entrada na segunda parte é totalmente diferente e completamente avassaladora. Essa sim, os primeiros 5, 10 minutos E o Frollo são está a muito, subir muito, de forma muito outra fortes. vez. Sim, Frollo tem estado novamente. Se calhar, olha, se calhar não tem um Gabriel Veiga no meio campo e dá para ele ser novamente Sim, o mas destaque. eles vão se mexendo. Eles vão se mexendo. Muito bem, e muito bem. Eles vão se mexendo. Mais uma vez o Porto a desbloquear um jogo contra blocos baixos, que vai ser sempre mais difícil. Apesar de se dizer que o Porto agora tem o calendário mais fácil, Sete jogar, pieces. desculpa, sim, Um gol de 7 pieces. jogar contra blocos baixos às vezes não é assim tão fácil quanto isso, como na teoria. E o Porto mais uma vez foi de bola parada, de pontapé de canto que volta. Eu não estou a gostar abrir muito do o PP resultado. à esquerda. Pá. Eu acho que o PP também já desceu um pouco de rendimento. Mas o Borja Sainz está À no banco. direita. Epá, está bem, mas à direita o PP. É mais forte. Epá, eu gosto mais. Mas o William Gomes tem sido determinante, não é? É uma gestão que tem que se fazer. Já Tem marcou 3 dois extremos golos. muito bons. Mas o PP também tem sido determinante. O Borja Sainz também tem sido Mas determinante. Mas o PP é mais não- determinante porque consegue jogar dos dois lados. O William Gomes é muito mais lado Pois. direito, o Borja Sainz é muito Mas mais não da era com esquerda. o Anselmi, não era. Mas é o Verdade. extremo com menos golo O PP. Quem? do Porto. É o extremo com menos golo. O Opa, Borja tá bem, mas Sainz olha que a aparece assistência melhor. já fez umas quantas. Sim, mas o Borja Sainz aparece melhor, é São mais mais de decisivo na baliza. área. São mais O de William baliza. Gomes também. São mais de Mas baliza. eu acho que o PP também marca. Se tiver a chance dele, também mete a batata lá para dentro. Mas o PP tem sido titular e não tem os golos Mas do não- Borja não- Sainz não e do esquecer- É um William. extremo diferente. Pá, é diferente. Com é outras diferente. características. Yeah. Por isso é que eu acho que há que se dar prioridade aos extremos que neste momento têm mais golo. Então achas que o Borja Sainz não devia estar no banco? É isso que estás a dizer? Sim, acho que o PP neste momento já justifica uma ida ao banco em detrimento
detrimento de Borja Sainz e do William Gomes. Acho que neste momento Borja Sainz à esquerda, William Gomes à direita. Epá, e eu acho que ele é o melhor dos três. É o mais estável em termos exibicionais. Depende também do que é que estás a pedir aos jogadores. Pois. Epá, São características pronto, está bem, diferentes. mas o Borja Sainz, a primeira coisa que vem é logo a parte defensiva, né? Sim. A pressão e E o William Gomes também acrescenta muito nesse ponto. sim, mas o PP também acrescenta nesse ponto. Também defende bem, também corre atrás dele. Eu acho que não defende assim tão bem quanto o Borja Sainz e o William Gomes. Certo, mas eu gosto E do não PP. tem tanto golo. Mas repara, o PP nos últimos 3 jogos não jogou assim tanto. O PP não jogou há 3 jogos atrás. Foi contra o Estoril, não foi? Já não me lembro. Eu acho que foi contra o Estoril, foi o Sim. suplente. E no jogo a seguir contra o Vitória também entrou a meio Sim, da mas segunda isso parte. ninguém jogou. Isso foi Sim, o mas Porto nesse C. jogo foi... Agora contra o Tondela, ele voltou a usar a Foi equipa titular. titular. Pronto, e havia outra coisa Acho chata. que tem sido feito uma Não boa se gestão. esquecer- Isto acho que não tem sido feito esquecer uma boa que gestão dos 3 extremos. o Tondela vinha de vitória fora Contra o Gil. contra o Gil Vicente Sim. em Barcelos e isso também não é um bom momento para apanhar o Tondela. Quer queiramos, quer não é um bom momento, Também não deveria ser um bom momento para apanhar o Porto, tendo em conta a derrota com o Vitória, certo? sem dúvida, mas eu acho que o Porto justificou completamente a vitória. Completamente. Eu acho que o campeonato do Porto e o jogo do Porto e estas dinâmicas do Porto e isto e aquilo, não sei o que outro, estão na naquilo, luz. isto, aquilo. Estão na luz, pá. Tu vês o jogo da luz. Epá, e se fosse para dar o caneco agora, o que é que um sportinguista ou um benfiquista podia dizer? Nada. Eu não percebi o tom na luz. Estão no jogo da luz, do Benfica Sporting. Ah. Entendes? Se isto fosse para acabar daqui a uma semana, ou acabasse esta semana, o que é que a gente podia dizer? Sim, a verdade- Benfiquistas, sportinguistas, Certo. pá, tem o caneco aos gajos, pá. Claro. Não há nada a fazer, pá. A questão é que só passou 1/3 do campeonato. Ainda tens 2/3 pela frente. Pá, está bem. Mas Estamos a na verdade... jornada- daqui a estamos 2 na terços lá falaremos do que é que. Sim, mas Mas olha, pelo que ficou eu tive deste um primeiro grande terço- amigo meu, vira-se, agora vou para o Dragão, no jogo com o Estoril. E a minha resposta foi, olha, eu não disse no podcast, mas acredita que vais perder pontos. Não vou perder pontos. Em casa, no Dragão. E eu, vais perder pontos. E ele liga-me ao intervalo. Porquê? Porque eu tinha visto os jogos do Estoril, pá, e o Estoril estava ali, aquilo é 4-3, 4-2, 3-2, aquilo é 2-1, sempre. sim. Eles estão malucos agora. Aquilo está na loucura. Não tem a vencido tantos Pronto. jogos. E o Porto marcou cedo nesse jogo. Não esquecer que o Porto faz o mais Sim, difícil sim, num sim. jogo grande em casa, num jogo pequeno em casa, que é marcar cedo. Faz o mais difícil. E na segunda parte melhorou e não sei o quê, a gente falou disso tudo, analisámos isso tudo. Mas ele ganha 1-0 e ele fala comigo depois, né? Pá, olha, afinal a segunda parte até foi melhor, curti imenso, pá. Os gajos não fizeram antijogo nenhum, era só correr para um lado, correr para o outro, mas na segunda parte até acho que o Porto podia ter feito o segundo e tal. E ele estava super satisfeito. Não foi uma boa exibição do Porto. Foi uma excelente exibição do Estoril, que não estou a dizer que tenha sido uma má exibição do Porto, mereceu totalmente ganhar. Então na segunda parte Sim. claramente esteve mais próximo do 2-0 do que do 1 igual. Apesar do Estoril também ameaçar em 2-3 lances, a questão é que o portista estava contente, pá. Foi ao Dragão, estava contente. E eu estou com vergonha de ver o meu Sporting a jogar a bola. Percebes o que eu quero dizer? Tu vais limpar isso logo. E hoje tens logo Contra o tens Bayern. tens logo Nick, rebentas o Bayern, Nick, e já vais ficar todo satisfeito. Pronto, está bem. Olha que se rebentarmos aquilo não é o Sporting a chegar. Porque tudo que é Tuga que vai lá é tudo tratado da mesma maneira. Devias fazer uma promessa qualquer. Se o Sporting ganhar ao Bayern, fazes qualquer coisa. Não, pá, Devias, não, nestes porque eu nem jogos sequer grandes. penso nisso. Nem sequer penso nisso. Eu queria muito ter o tricampeonato. Porque o tricampeonato é uma coisa que é completamente... está a milhares de distância na nossa história. Percebes o que eu quero dizer? Eu não consigo perceber. Pois, Eu exato. olho para a minha e tenho outro tipo exato, de exemplos. outro nível, outro Mas nível. pronto, são outros Outro tipos de nível. clubes. Outro clube. Mas estás a ver a coisa mal parada com esta diferença já na tabela. Porque eu até entendia, pá, que nos faltasse ali qualidade nos jogos grandes e soluções e não sei o quê, mas ele tinha que vir e admitir. Percebes? verdade Ele é que fingir, não se passa nada. Isto A verdade é que o discurso não é esse. Disse top game, top performance. Top game, top performance. E este foi um top episode. Achas? Eu não sei, mano. Eu mal consigo Bem, falar. isso será a mano. malta a Estou aqui dizer para lá em casa e têm a oportunidade de escrevê-lo nos comentários, seja no YouTube, seja no Spotify, seja no Twitter ou no Instagram, onde quiser. Mas vamos levar a uma pergunta para os portistas, que é, vem mercado de inverno. Para O os que é que a gente- portistas. Para os portistas. Vem mercado de inverno. O Que Porto, necessidades é que eles sentem? calma, é que Porto o tem. Porto aqui, a gente não pode andar aqui com tangas. Lateral esquerdo. O Porto está para ser campeão e para lutar pela Liga Europa.
pelo campeonato que está a fazer interno e tudo mais, e pelos pontos que já vai amealhando de distância, cuidado. Então vá. Então também temos que ir ao mercado. Que posição é que os portistas gostavam de ver reforçada? Tendo em conta que tens a lesão do De Jong, mas tens um bom Denis Gul como segunda linha. Se falta um extremo. Acho que é suficiente para um Porto que joga só com um ponta de lança. Tendo em conta que parece que o Moura não conta para extremo, de maneira nenhuma, nesta visão do Farioli. Duvido que o pessoal queira mais um médio. Mas conta defensivo para saltar é impossível, entre centrais é impossíveis. Sim. Será um defesa esquerdo? Eu diria Será mais um extremo? Eu diria um defesa esquerdo. Acho que é o que faz mais sentido para equilibrar o plantel, porque tens o Francisco Moura e o Zaidu. Ou um médio defensivo, porque... Mas aí tens o Rosário. Alan Varela, Pablo Rosário. Mas o Alan Varela... Pablo Rosário conta como central do lado direito. Eu gosto muito. Não sei, mas acho que... Começo a achar que também é o segundo patinho feio do 11. Não, mas não é. Mano. Quando a equipa está bem, o Varela é um pulmão. Mano. É muito forte. Pá. E faz tudo. Faz a linha de 5... sai com a bola, muitas vezes é o único médio no processo de construção, quando o Forholt vai lá para cima. Sim. E ele é o único médio a receber a bola, né? Joga quase com os alas, porque os alas ficam muito interiores, a gente já falou disso, é o tal pentágono, mas que não é invertido. Falamos do invertido do Guimarães, do normal do Porto. E a partir do momento em que é o foco dos adversários em fechar e em tapar, porque é a primeira fase séria de construção do Porto, também diz muito a qualidade dele. Lembro bem do que é que o Benfica fez no Dragão. Foi fechar o Alan Varela com o Sudakov e também com a ajuda do Pavlidis para depois tentar condicionar aí o Porto. Eu acho que isso também demonstra muito a Mas qualidade dos três grandes, vocês colocariam os três médios defensivos por ordem? Por que ordem? Eu meti o Varela em segundo, o Yulman em primeiro. E o Enzo em terceiro. Sim. Eu não tenho estado muito satisfeito com o Enzo. Eu. Aliás, eu gosto com a bola no pé, eu gosto do passe. Isto é capaz de ser polémico lá nos comentários. Achas? Eu infelizmente... Alan Varela em segundo, então deixa-me fazer mais uma previsão. Ok. Arrisco-me a dizer é que daqui a alguns jogos o Enzo até pode nem ser titular do Benfica. E pode ser o Manu. Arrisco-me a dizer. Pode nem acontecer. O Manu já entrou neste último jogo. Arrisco-me a dizer. O Enzo, e olha, e para a expectativa... eu gosto do Enzo, e para a expectativa que eu tinha... não está a corresponder às expectativas do início da época, de quando chegou. E que expectativas é que tu tinhas? Ou tens? Eu tinha médio defensivo. Eu tinha as expectativas de ser um jogador com características mais semelhantes ao Weigl, por exemplo, do que comparativamente, por exemplo, com o Florentino, em termos de bola no pé. O Weigl foi só um dos piores médios defensivos que passou no Benfica. Eu estou a falar das características. Estou a dizer, em termos de características, é muito mais semelhante do que... ao Weigl, que era alguém com bola no pé e de construção, do que Florentino de limpar as bolas. Ele tem uma boa qualidade de passe. Daí eu estar a dizer, é alguém que se aproxima muito mais ao Weigl do que a um Florentino. No entanto, eu achava que ia ser um jogador muito superior ao Weigl e que defensivamente também ia dar um bocadinho mais ao Benfica. Eu acho que ele tem pecado muito defensivamente. O Enzo. Mas olha que não é nos jogos todos. Mas eu não disse que era nos jogos todos. Agora, tem pecado. É um bocado e eu tenho uma grande expectativa no Manu também. E gostava muito de ver os dois a jogar e depois que o Mourinho perceba qual é que é o que dá mais à equipa. Bem, é assim. Uma vergonha. Façam o vosso top 3 de médios defensivos. Derby da vergonha, mano. Derby da vergonha. Derby da vergonha. Então não é um derby. Olha, vai para o título. Derby da vergonha. Então não foi. Não fiquei com vergonha daquilo. Vai para o título. Vai para o título do vídeo. E o Benfica a precisar de ganhar, a precisar dos 3 pontos, também ficaram muito contentes. Porto dispara. O Benfica que precisava de ganhar, o pessoal também ficou muito contente com aquilo. O Benfica precisava dos 3 pontos. Não vi ninguém contente. Tá bem, mas vergonha não tiveste. Malta que já vai estar no vídeo e já está a chegar ao final do vídeo, já sabe o título. Mas vai para o título o Derby da vergonha. Já está decidido. Não, porque depois pensa que é o árbitro. Depois pensam que é aquele... Os túneis. Já são clickbait. É clickbait. Exato, eu acho que é clickbait. É clickbait? Se calhar não vai então. Serve a secção. Bem, fica mais um episódio. Este foi mais um episódio do Resto é Bola. Vamos lá ver o que é que acontece esta semana, principalmente nos jogos europeus. Também falamos sobre a fase de grupos do Mundial, portanto... Está fechado. Está fechado, né? E voltamos para a semana. Até para a semana.